Agora sim! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos. Vou pedir ajuda aí dos universitários, Renata Borges. Para quem foi entrando aí, se puder admitir, quem não entrar com a senha. E lembrar, quem for duplicar essa informação, gente, a senha é 520, tá? A Liliana esqueceu de mandar que a senha era 520. Bom, vamos começar essa manhã maravilhosa. Eu queria pedir quem puder abrir as suas câmeras para a gente se conhecer, porque energia é isso, gente. Vamos começar com energia alta, cara. Então, abra suas câmeras, deixa eu olhar no seu rostinho, deixa eu olhar nos seus olhos, né? A gente está longe, possivelmente, às vezes, em outros estados, né? Quem sabe por que não em outros países, né? Então, vamos tentar se conectar aqui da melhor forma, tá? A gente vai começar esse treinamento aqui cheio de energia. Vou contar para vocês quem eu sou. Tem muita gente aqui que nem me conhece, nem nunca me viu, né? Tem pessoas de outros segmentos que não são do segmento que eu trabalho. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Vou compartilhar uma telinha, mas eu quero que vocês se sintam muito à vontade. Quem quiser fazer pergunta, anota, para depois a gente bater um papo, tá? Isso não é um monólogo. Aqui a ideia é a gente fazer realmente um negócio que faça sentido para vocês, que venha colaborar para a vida de vocês, como vem colaborando para a minha. E, falando nisso, né, eu queria falar para vocês quem é a Liliana Santoro, né? Por que eu resolvi fazer esse treinamento e o que ele tem a ver com o que eu faço, tá? Vamos lá. Vou compartilhar aqui uma telinha, vamos ver se vocês estão vendo ela em tela cheia. Espera aí, só um minutinho que o Zoom está com essas brincadeiras agora, né? Espera aí. Tá em tela cheia para vocês? Tá? E se eu passar, vai? Agora eu não estou vendo. Alguém me responde? Abre o áudio aí para me responder. Lili, não está em tela cheia, não, igual quando a gente apresenta o plano. Está aparecendo tá. os slides do lado. Tá, então peraí que eu vou compartilhar, eu vou abrir ele antes, para depois compartilhar. Só um minutinho. Não tem problema também, se não der, vamos ver se vocês enxergam. Lili, bota em tela cheia para você e vai em novo compartilhamento e compartilha o quadradinho cheio. É verdade. Peraí, então. É isso! Peraí. Lili, pode me admitir, eu caí, por favor. Eita, tem uma galera para admitir. Ó, eu vou colocar outra pessoa como co-host, porque a internet está meio caindo, né? Para a gente não correr esse risco. Pode colocar, amiga. Vou colocar a Heloísa. Peraí. Heloísa. Isso aí, gente. Quem sabe faz ao vivo, hein? Vamos lá. Já te coloquei, tá, Elo, por favor? Peraí. Pronto. Já te coloquei. Agora deixa eu só, então, fazer como o Bruno falou. Bora lá, neguinho. Lili, bom dia. Meu amor, se você puder, explica como é que coloca o som, que tem muita gente sem som. Agora vai. Agora foi, não foi? Vê se passou. Eu vou explicar já. Só ver se Foi, agora foi. Maravilha, maravilha. Bom, quem puder avisar a galera aí como é que coloca o som, as pessoas que vocês convidaram, se puder escrever aqui, Elu, como é que faz no chat, né? É só ativar o som no seu telefone quando você entra. Parece um fonezinho de ouvido assim, né? Claro que a pessoa não está me ouvindo, né? Então tem que avisar a pessoa. Vai aparecer um símbolo do fone de ouvido, a pessoa tem que clicar ali para abrir o áudio, para ela poder receber o nosso som, tá? Bom, vamos começar então. Vou deixar aí você admitindo, tá, Elo? Tem muita gente entrando ao mesmo tempo aqui para eu não me perder aqui o som. Bom, vamos começar então. Já admiti. Bom, vamos lá. Vamos começar, gente. Então, como se manter em alta performance, né? O que a sua essência tem a ver com a sua alta performance? Primeiro, eu vou me apresentar, né? Quem que é a Liliana Santoro, né? Falar um pouquinho da minha história, o que me fez entrar em alta performance e por que eu resolvi fazer esse treinamento, né? E convidar, inclusive, pessoas que não são aqui do meu segmento. Eu sou a Liliana Santoro, eu sou assistente social de formação,
Me pós-graduei em psicologia infantil, tenho 41 anos, sou casada, tenho 2 filhos, um de 5 anos e um de 10. Sou liderança da Dines Global, uma empresa americana que trabalha com rejuvenescimento, né, há 5 anos. E por que eu resolvi fazer isso daqui? Contar um pouquinho para vocês a minha história, né? Quando eu comecei na Dines, foi um momento muito difícil da minha vida. Eu estava quebrada financeiramente, eu tinha investido um valor muito alto no restaurante e não deu certo, eu fui assaltada 2 vezes. Eu e meu marido, né, colocamos nossos ovos todos num cesto só, e isso foi muito impactante, porque ali acabou sendo a nossa única fonte de renda, e a gente perdeu tudo que a gente investiu, ainda saímos com uma dívida surreal. E eu, nesse processo, quando eu comecei na empresa, a para mim foi realmente uma forma de eu retomar a vida, vamos dizer assim, de eu recomeçar, né? E algo que eu agradeço muito a Deus, muito, muito, muito por essa oportunidade. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque nesse processo, quando eu comecei na empresa, eu comecei a perceber que para eu crescer ali dentro, para eu poder me desenvolver, né, como liderança, como uma pessoa que ia ter uma carreira de sucesso, como uma pessoa que ia poder realizar os seus sonhos, como uma pessoa também que ia poder ajudar outras pessoas, eu precisaria primeiro me ajudar, né? Eu precisaria primeiro voltar para dentro de mim. E claro que isso aconteceu nesse processo. O empreendedorismo me fez querer me conhecer melhor. Parece meio louco isso, mas isso é o que eu vivi, né? Eu estou contando para vocês a minha experiência. E nesse processo de conhecimento, eu fui identificando muitas coisas que a gente vai falar hoje, né? E fui descobrindo como que eu poderia ter uma performance alta. Eu fui descobrindo como que eu poderia ter uma energia elevada. E isso foi através do conhecimento, do autoconhecimento. Eu fui buscar muitas informações, eu li muitos livros, eu passei a fazer muitos cursos. Aquilo foi mudando completamente a minha mentalidade, a minha forma de ver a vida. Não só o meu trabalho, ele impacta 100% no meu trabalho, mas a forma que eu vejo a vida, a forma que eu lido com os desafios, a forma que eu busco realizar os meus sonhos é que fez toda a diferença nesse processo. E hoje me fez ser uma liderança da empresa que as pessoas me reconhecem pela minha energia, pela minha resiliência, pelas coisas que eu não desisto, né? E por manter, assim, em alta performance, em alta produtividade, mesmo em todos os desafios, né? Eu comecei no projeto, eu trabalhei durante 4 anos em paralelo com outra atividade. Então, eu tinha uma demanda de trabalho bizarra, com 2 filhos pequenos. Meu marido voltou para o mercado de trabalho como engenheiro, 1 ano e pouco depois, quase 2 anos que a gente faliu, acho que 1 ano e pouco depois, não me recordo direito. E essa experiência, né, essa oportunidade veio em outro lugar. Então ele foi morar no Pará, né? Eu morava no Rio de Janeiro, na época no Rio. Hoje eu moro no interior do Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, mas na época eu morava no Rio. Então durante 3 anos, gente, eu vivi longe dele, vendo ele uma vez por mês, às vezes em 60 dias, às vezes em 15 dias. Era quando dava, né? Quando eu tinha a possibilidade de ver. E com 2 crianças pequenas, né? Hoje o mais novo tem 5 anos, mas isso a gente está falando de muito tempo atrás. E quando eu comecei no ginásio, ele tinha 4 meses e eu ainda tinha um restaurante. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque dentro dessa loucura, como se manter com a energia alta dentro dessa loucura? Você precisa de algo, você precisa de um caminho, você precisa de uma direção. E eu fui buscar isso, eu fui entender que era necessário isso. Se eu não tivesse o que me alimentasse, se eu não tivesse como começar o meu dia acreditando que as coisas iam acontecer, porque eu não via nada. Você imagina uma pessoa falida, voltei para o mercado de trabalho como assistente social, meu marido voltou como engenheiro, mas aquilo não pagava as nossas dívidas, né? E a Dionese foi determinante nesse processo, né? Mas principalmente de desenvolvimento pessoal. Eu estou contando um pouco da minha história, gente, para vocês entenderem o motivo desse treinamento, entenderem toda como eu posso falar, a cronologia, né, que eu usei aqui, né? O início, o meio e o fim desse treinamento, tá? E eu espero que isso agregue para vocês. Então, dentro de toda essa loucura, dentro de trabalhar muito, ficar com 2 crianças pequenas, atender pessoas o tempo inteiro querendo se matar no meio da pandemia, que era o meu trabalho como assistente social na época, né? Toda essa loucura eu fui buscando esse caminho da alta performance. Tem 1 ano só que eu não trabalho em outra área que não seja de Dionese, né? Porque eu me dei essa oportunidade, que a empresa me permitiu isso à medida que eu fui crescendo aqui dentro. Enfim,
Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, independente da sua realidade hoje, que eu não sei qual é, eu não sei o que você faz, eu não sei qual é o seu trabalho, eu não sei se você tem filhos, se você está passando por um desafio financeiro, se você está passando por um desafio emocional, né? Porque quando a gente está falando de dinheiro, as pessoas acham que é só dinheiro, gente. Quantas pessoas se mataram na pandemia porque faliram? Quantas pessoas? Então, o dinheiro, ele realmente, ele mexe com a nossa cabeça. Porque quem ficar sem poder botar, talvez, uma comida em casa, não vai pirar, né? Não vai se desesperar. E aí você desestrutura a sua vida inteira por conta da questão financeira, né? Muitas pessoas se separam, muitos casamentos falem, né? Param aí no meio do caminho por questões financeiras. Enfim, então o que a gente está falando, na verdade, não é só financeiro, vai muito além disso, tá? Mas como então ter uma mentalidade poderosa diante dos desafios, né? Diante das dificuldades, né? E ressignificar a sua história, ressignificar uma situação que você está vivendo agora, né? E não se vitimizar diante dela, e não falar, cara, que merda, eu sou, pô, por que isso está acontecendo comigo? Ficar se questionando e questionando a Deus, enfim, tá? Então a gente vai falar sobre isso, e eu espero que seja muito produtivo para vocês. Quem tiver pergunta, Heloísa, você sabe que eu não sou muito de olhar o chat, me ajuda aí nesse aspecto, Heloísa e Renata, tá? Vai ser minhas colaboradoras, minhas universitárias aqui, né? Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo? Podemos, então? Bom, falei um pouquinho da minha história, né? E o que me fez entrar em alta performance, que é o que eu vou falar agora. O que é a alta performance, né? Para começar. A alta performance é quando a gente tem um excelente desempenho, tá? Que nos traz, obviamente, excelentes resultados. Só que para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar em duas áreas. A primeira delas, e a principal, é a mental. E sobre a área mental, a gente vai falar algumas coisas sobre isso, tá? Que são as nossas crenças e a questão vibracional. E eu vou explicar o que significa isso, tá? Para muita gente vai ser uma informação muito nova. O mais importante, como eu sempre falo, até quando eu apresento o projeto que eu trabalho, eu sempre falo isso, o mais importante é você entender o que isso significa para ti, muito mais do que o detalhe X, Y, Z, não se atenha a isso. O mais importante é que isso faça sentido para você, tá? Então, a parte mental, que são as nossas crenças, aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, aquilo que a gente recebeu na barriguinha da nossa mãe, né? E a parte vibracional, que eu vou explicar sobre isso, tá? E a parte da ação, né? Que é tomar uma atitude. E o que é a ação, né? É a mão na massa, é o trabalho mesmo, tá? Então, para você entrar em alta performance, você precisa fazer um casamento perfeito entre a sua mentalidade, a sua energia e a mão na massa. E botar o negócio para funcionar e agir. Porque não adianta só pensar, né, gente? Tem que agir, tá? Em relação à mentalidade, vamos lá. O que é a mentalidade? Da onde vem essa mentalidade, né? A gente tem uma coisa chamada paradigma, né? Que é um dos termos que o Bob Proctor chama, é um dos grandes pensadores e estudiosos da mente humana desse século. É um cara extraordinário que faleceu tem alguns meses, em fevereiro desse ano. Foi um mentor para mim. Quando eu comecei na Junesse, ele não tem nada a ver com a Junesse, tá, gente? Quando eu comecei na Junesse, um dos primeiros livros, né, os primeiros vídeos que eu vi na internet sobre mentalidade, sobre construção de consciente e inconsciente, que a gente vai falar sobre isso, foi do Bob Proctor. E aquilo me encantou, como aquele cara falava divinamente, como que se eu entendesse como funcionava o segredo da minha mente, as coisas iam melhorar para mim. E eu falei, cara, é isso que eu quero, eu preciso entender isso, eu preciso saber como sair desse looping de desgraça que eu estou vivendo, né? Porque foi uma coisa atrás da outra, né? Porque dizem que, sabe aquele efeito dominó, né? Quando vem um furacão, passa na sua vida e vai levando tudo, né? Uma coisa ruim acontece atrás da outra. Vocês vão entender hoje por que acontece isso. E isso é totalmente explicável, melhor dizendo, né? Então, os paradigmas são coisas que a gente ouve ao longo da nossa vida, que a gente vai construindo dentro da gente. Então, por exemplo, quando você é criança e seus pais te tolhem demais, não deixa você fazer experiências novas, não deixa você pular, não deixa você brincar, você vai se machucar, tudo você não pode, não faz isso que é perigoso. Você começa a criar um paradigma de medo. Uma pessoa que não consegue se lançar. Faz sentido isso? Vamos parar para pensar. Uma pessoa que lá no futuro não vai conseguir se lançar, porque a vida inteira foi tolhida. A vida inteira não se deixa descobrir o novo. A mãe que não deixa a criança botar a mão na terra quando ela é bebê, quando ela tem um aninho. Como assim? Não deixa ter experiência com a natureza. E por que não deixa? Por medo. E isso vai incutindo na nossa mente.
Até os 7 anos de idade, gente, tudo que a gente recebe vai 100% para o nosso inconsciente, que eu vou explicar para vocês o que é. Mas tudo começa na nossa vida através dos nossos paradigmas. Nós somos 100% os nossos paradigmas. Vocês já vão entender isso, tá? Então, toda ação, tudo que a gente faz, toda ação que a gente está... Vou mudar vocês aqui, fica mais fácil de enxergar, peraí. Toda ação que a gente toma, que a gente faz, ela está 100% relacionada àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente acredita, tá? Como eu coloquei aqui, toda ação está relacionada às suas crenças, por isso vamos entendê-las e também descobrir o porquê que aquilo que queremos, na verdade, não acontece, né? Não é sobre o que a gente quer, é sobre como funciona isso dentro da gente. Onde é que estão os paradigmas? Agora, eu preciso que você entenda de uma forma muito simples, claro, aqui não é aula de neurociência, não é nada disso, tá? Mas que você entenda pelo menos como funciona a nossa mente. Um pouquinho disso, né? A nossa mente ela é dividida, vamos dizer assim, grosseiramente, tá? Em 2 partes. O consciente e o inconsciente. O inconsciente é responsável por 95% da nossa mente, tá? E o consciente, 5%, tá bom? Alguns autores falam de outros percentuais, né? De 87, 88, enfim, mas isso é só bobagem. O que é mais importante é a gente entender que a grande parte do que a gente faz não está nos nossos pensamentos, não está naquilo que a gente controla, está naquilo que está dentro, que foi depositado e construído dentro de nós. E isso é muito louco, gente. Isso significa que a gente não tem controle muitas vezes, né? Entre aspas, tá? Porque eu vou te ensinar aí um processo onde você começa a ter o controle da situação, onde você pega as rédeas da sua vida de verdade e não deixa que os seus paradigmas te determinem. Mas vamos lá, quando a gente chega na fase adulta, a gente lida com ansiedade, a gente lida com medos, a gente lida com fobias, a gente tem traumas, né, que foram ao longo da nossa vida, e tudo isso está no nosso inconsciente. Então, tudo isso vai determinar o tipo de ação que você vai ter diante de uma situação. Vou dar um exemplo para vocês muito simples, né? A gente esbarra isso todos os dias. O projeto que eu trabalho é de empreendedorismo. Então, eu apresento esse projeto para alguém. Eu vejo muitas vezes pessoas extraordinárias, com talentos incríveis, que se apaixonam, mas morrem de medo. Por quê? De onde vem esse medo? Morrem de medo de ser donas de si, porque a vida inteira foram empregadas. Elas construíram dentro delas um paradigma de empregado. Ou seja, uma pessoa que precisa ser mandada, uma pessoa que tem, entre aspas, o seu fixo no final do mês. E ser dona de algo novo, construir algo próprio, que vai fazer ela explodir se ela quiser, talvez ganhar infinitamente mais do que ela ganha no tradicional dela, causa medo. E aí vocês vão entender onde é que a gente esbarra e por que a gente para, tá? E aí, gente, quando a gente entende isso, tudo fica muito mais fácil. Quando você entende que não é só o seu pensamento, que tudo está programado no seu inconsciente, principalmente dos 0 aos 7 anos, olha só como é que isso acontece. Esse é o Bob Proctor, tá? A próxima foto dele, porque ele realmente é um mentor para mim, uma pessoa que eu admiro demais, que me mostrou um caminho assim extraordinário, do qual eu sou eternamente grata. Não interessa a dimensão que ele tiver, Bob Proctor, eu sou muito grata pela sua vida, pela história que você construiu nesse planeta Terra, né? E o legado que você deixou. Então, é o Bob Proctor que fala muito dessa divisão do consciente e do inconsciente, onde tudo que a gente constrói, toda a nossa vida é determinada por esses paradigmas. Então, se a gente parar para pensar, o que na verdade acontece? O paradigma, vamos fingir que ele é uma caixa guardada na nossa cabeça, tá? Tem várias caixinhas lá guardadas na nossa cabeça. E, de repente, à medida que o dia vai passando, a gente vai acessando algumas coisas nessa caixinha e vem para a nossa mente consciente. Então, quando a gente tem um pensamento de medo, de qualquer coisa assim, diante de uma situação, né? Quando a gente se sente ansioso ou qualquer outra coisa assim, você acessa alguma informação que está lá no seu inconsciente, mas que você nem sabe, às vezes, o que é, né? E essa informação traz para o seu pensamento. E esse pensamento vai gerar uma ação, não é? Que vai gerar, consequentemente, um resultado. Então, tudo começa paradigma, né? Ou mentalidade, ou crença, gera pensamento. Esse pensamento gera uma ação que gera um resultado, tá bom? Vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa tem síndrome do pânico, tá? Ela tem um paradigma, alguma situação, algum trauma,
tá? Que gera um pensamento, ai meu Deus, estou passando mal, ai meu Deus, eu estou morrendo, e ela vai alimentando, tá? E ela alimenta tanto que a formiga vira um leão, porque é ela que acaba construindo isso dentro dela, né? Acaba aumentando isso dentro dela. A crise se instala e ela sente fisicamente. E por que ela sente? Sente mesmo. Eu não só estudo isso, como eu já vivi isso, gente, na pele. E eu sei que é horroroso, tá? Mas por que eu estou elucidando com esse exemplo para vocês? Porque quando a gente está tendo uma crise, a gente tem sintomas. E a crise de ansiedade, ela é 100% mental. Ela é 100% pensamento. Ela não tem uma condição física. Entendem isso? Que louco. Por quê? Porque tudo, 100%, começa no nosso cérebro. A gente é capaz, com o pensamento, de produzir neurotransmissores que produzem hormônios que vão fazer a gente sentir mal. Então, quando você está tendo coisa, cortisol libera no teu corpo. Quando você está em estado de coisa, adrenalina. Mas também quando você está feliz, ó, serotonina, endorfina, ocitocina. É isso. Olha que louco. Porque o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, quando você acessa uma informação, vamos dar um exemplo. Se eu virar para você e falar assim, lembra de uma situação muito maravilhosa que aconteceu na sua vida. Fecha o olho agora e se concentra nessa situação. Se concentra lá, como é que foi? Qual foi o cheiro que você sentiu? Qual foi o gosto disso? Quais as pessoas que estavam ao seu lado? Qual a música que você sentiu? Quem é que estava rindo do seu lado? O que estava acontecendo naquele momento? Sabe quando você tem um filho que a emoção é muito louca, muito grande? Isso te causa um impacto muito grande, né? Quando você relembra isso, gente, você produz a mesma coisa, porque dentro do nosso inconsciente foi criado ali uma sinapse neural, um caminho, uma história, vamos dizer assim, está marcado ali, dentro do seu inconsciente. E toda vez que você lembra, você acessa essa informação. E quando você acessa essa informação, o cérebro, opa, está vivendo isso, porque ele não sabe dizer se aquilo é real, ou seja, se você está vivendo no presente, se aquilo é passado, se aquilo é uma memória, ou se aquilo é uma visualização, é o futuro. Ele simplesmente produz as sensações daquele momento. Isso é extraordinário. Isso é muito louco. Quando você entende isso, muita coisa muda. Muita coisa muda. Tá? Inclusive, no processo quando a pessoa está tendo uma crise de síndrome do pânico, uma das coisas que eu ajudava a manobrar a crise no telefone, que era esse um dos meus trabalhos lá. Aliás, gente, só para lembrar vocês, tá? Não tem nada a ver com serviço social isso. É uma formação que eu fiz fora ao serviço social, né? Porque a assistente social não manobra a crise de ansiedade, pelo amor de Deus. Mas que me deu essa possibilidade de ajudar a pessoa que eu estava atendendo. Tá? E eu usava isso dentro do meu trabalho, lógico, né? Se eu posso agregar, por que eu vou omitir uma informação? Não faz nem sentido. Ainda mais quando é para ajudar o outro. Bom, mas ali eu fazia a pessoa reviver uma sensação boa para ela sair daquele processo de crise, para ela desfocar, porque tudo que a gente foca faz o quê? Cresce, expande. E quando você está focando na dor, ela cresce. Quando você está focando no prazer, ele cresce também. E aí o cérebro vai acessar essas informações que estão ali. Então, dá uma olhada nisso, que eu coloquei aqui para vocês agora, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Toda a parte consciente e a parte inconsciente. Então, tudo que a gente pensa, os nossos pensamentos, depois os nossos sentimentos, né, vão vir dos pensamentos, né? As imagens que vêm do nosso cérebro, da nossa mente consciente, aquilo que a gente lembra, as nossas memórias, tudo isso vem, na verdade, do nosso inconsciente. E aí, quando eu estou falando disso, eu estou falando desde o momento que a gente está sendo gerado, tá? E isso dentro se a gente fosse para outras áreas, né, pensar em constelação familiar ou qualquer outras coisas, a gente pensa isso de 7 gerações passadas, que a gente traz informações emocionais do nosso DNA. Mas não vamos se estender a isso não, porque senão a gente vai perder o foco do que eu quero falar para vocês, tá? Vamos pensar desde a barriguinha da mamãe, que é mais fácil. A barriguinha da mamãe, se essa mãe passou muito estresse na gestação, se essa mãe passou muito medo na gestação, se essa mãe não desejou essa criança, tudo isso essa criança recebe. 100% dessa informação. E isso já é um paradigma que está sendo construído dentro dela. E à medida que ela vai crescendo, crescendo, né? Principalmente dos 0 aos 7 anos, é como se essa caixa aqui, ó, essa foto que o Bob Proctor está, ele está como se o inconsciente fosse aberto, tá vendo? Porque é mais ou menos isso que acontece até os 7 anos de idade. É só depósito, sem filtro algum. É só depósito, sem filtro algum. É só depósito. Ele não, tem um outro autor que chama que o nosso inconsciente, acho que é o Joseph Murphy,
que escreveu O Poder do Subconsciente, que o nosso inconsciente ele é um servo, ele é um escravo. Ele simplesmente aceita, ele simplesmente absorve. Entendeu? Ele simplesmente absorve. E o nosso consciente nada mais é do que comandado por ele. Né? Ele absorve. Primeiro ele absorve. Depois ele é comandado por ele. Porque tudo que a gente faz na mente consciente vem dos nossos paradigmas, tá? Por que a Liliana está elucidando tudo isso? Porque tudo isso vai fazer sentido no momento que você entender o que significa alta performance, tá? A maior parte, então, dos nossos paradigmas são construídos até os 7 anos de idade. Quem quiser printar a tela ou tirar foto ou qualquer coisa, fica super à vontade, tá? Até os nossos 7 anos, onde começamos a ter o consciente, né? Então, o nosso subconsciente, ele é um mero escravo, aceitando tudo que lhe é sugerido. Ele não tem a capacidade de avaliar, filtrar ou escolher o que recebe, que é o que eu acabei de falar para vocês, tá? Tem um monte de mensagem aí, eu não estou lendo nenhuma. Se alguém puder me ajudar aí, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você me avisa, tá, Elô? Bom, como fazemos para mudar o paradigma? Pronto, aí a gente chegou onde a gente queria chegar, né? Segundo Bob Proctor, só existem 2 formas de mudarmos o paradigma. Gente, eu trouxe ele como o meu mestre, tá? Existem vários autores, né? Existe muita literatura dentro da física quântica, dentro da neurociência, dentro da PNL, dentro de tudo isso que eu amo estudar, tá? Que eu sou muito apaixonada. Então, eu trouxe a vertente, a visão do Bob Proctor. Bom, através de 2 coisas, através de repetição, que na verdade, pensa só, como é que você descobriu o seu nome? Porque a vida inteira, não, na parte da sua infância, um primeiro momento, os seus pais ou as pessoas que te criaram te chamavam pelo nome, né? E assim você entendeu que o seu nome era o seu nome, você era o seu nome era você, e assim sucessivamente. E isso acontece nos nossos hábitos, tá? E também nas nossas crenças. Vou te dar um exemplo. Sabe aquele pai, aquela mãe, ou aquele educador, ou enfim, cuidador, que vira para a criança e fala, e xinga a criança, diz que a criança é burra, que ela não é capaz? Quem vai ser esse adulto, gente? Quem vai ser esse adulto? Esse adulto vai ser uma pessoa que vai ter uma crença total de incapacidade. Não, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei fazer. Entendeu? Isso não é para mim, porque é muito. Né? Porque eu não mereço isso. Porque se sente tão cocô de cavalo bandido, porque isso foi implantado dentro da pessoa. Então, nós somos realmente o que fomos criados. E a gente, a boa nova é que a gente pode mudar isso. Essa é a boa nova, né? Porque né, não é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Esquece isso, né? Porque essa pessoa está morrendo, não está crescendo. Porque tudo que não está evoluindo está morrendo. É fato isso. Então, como é que a gente reconstrói, tá? Ou reprograma essas informações dentro do nosso paradigma, dentro do nosso inconsciente, que são chamados os paradigmas ou crenças, tá? Através de repetições ou através de um trauma muito impactante. Eu dei o exemplo até de um trauma positivo, né? Se a gente puder chamar assim, que é o nascimento de um filho. Mas tem o trauma negativo, que é a morte de alguém. Quantas vezes você já ouviu falar que uma pessoa mudou completamente quando o filho nasceu? O que será que aconteceu dentro dela? Isso foi algo muito impactante, que pá, a informação foi para o inconsciente dessa pessoa. E ali mudou alguma coisinha. Ali mudou uma chavinha. Isso é extraordinário, gente. Quando a gente conhece, entende como a gente pode mudar. Cara, mas eu sou... Não, você não é nada. Você não é. O que você é? Qual é a sua origem? Calma aí que a gente vai chegar lá. Você já vai entender como você pode mudar qualquer situação dentro da sua vida, tá? Por que, então, que começo e não continuo? Já pensou nisso? Por que quando você se depara com a barreira do terror, você recua? Agora a gente vai entender o processo. Tá? Porque não é só querer mudar, né? Pensa só. O cérebro do homem, antes de passar até para cá, o cérebro do ser humano, ele é um cérebro reptiliano, tá? Então, é de luta e fuga. Tudo que você faz que é novo, que ele não está acostumado, ele vai reagir. Pode ter certeza disso. Ele vai reagir. Então, se você traz uma informação nova para ele, você começa naquela... Vamos dar um exemplo. Vou criar um hábito de acordar todos os dias às 6 horas da manhã. Se eu acordava às 8, eu vou ter dificuldade. Claro que eu vou ter dificuldade. E aí, alguns estudiosos, na verdade, isso vem de uma pesquisa de um médico que diz
que depois de 21 dias a gente consegue reprogramar uma informação. Mas isso já caiu um pouquinho por terra, né? Não é efetivamente 21 dias, isso foi uma coisa generalizada, isso é dentro de uma pesquisa, então a gente sabe que existe uma amostra de pessoas participando, né, de uma pesquisa, o que não significa que seja igual para todo mundo. Mas eu tenho que falar de uma forma generalizada, né? Porque a gente está falando para muita gente aqui. Então, de uma forma generalizada, depois de 21 dias de repetição de uma determinada situação, você cria o famoso hábito. Essa é a construção do hábito. Porém, existe uma coisa chamada barreira do terror. E esse é o processo, porque a gente recua, que vocês vão entender agora. O que é a barreira do terror, né? O que é essa barreira do terror? É exatamente esse desconforto. É quando o cérebro entende que você está querendo trazer algo novo para ele. Opa, peraí, volta para cá. Não quero fazer isso não, volta para cá porque eu não conheço isso. E ele vai fazer com que você... E aí, às vezes, acontecem o que a gente chama de catarses, que são, às vezes, a pessoa se sentir mal, ou acontecer algumas situações, enfim, que a pessoa passa por um processo de transformação. Agora, eu quero te lembrar de uma coisa, eu não sei se isso aconteceu com você. Quando você era criança, você tinha aquelas dores nas suas pernas? Meus filhos sentem muito isso, gente, muito. É a famosa dor do crescimento. Olha que coisa louca. Olha como é que o nosso corpo ele já ensina pra gente como funciona a nossa mente. Olha que louco isso. Um Deus incrível e perfeito. Você está crescendo, está esticando o osso, né? Dói. Tem momentos que dói. E é isso. Mas você vai precisar passar por isso, cara. Não tem como fugir desse processo. Ou tu quer ficar criança pro resto da vida? Aliás, a gente queria, né? Mas não dá. Então, você sabe que vai crescer, vai esticar, vai sair do conforto, vai doer, mas não existe crescimento no conforto. Como não existe conforto no crescimento. E tudo bem isso. E tudo bem. Essa é a lei natural das coisas, essa é a lei do universo. Isso é extraordinário. Então, quando a gente passa pela barreira do terror, que a gente consegue transmutar essa barreira, ou seja, atravessar ela, não, eu vou continuar. Você vai sendo persistente e, para isso, você vai usar o poder da autossugestão, que vai te ajudar, que são as repetições. Você vai repetir para você que você pode, que você consegue. Você vai olhar para o espelho e você vai falar, eu sou capaz, eu sou filha de Deus, somente coisas extraordinárias acontecem na minha vida, né? E você vai conseguir passar por essa barreira. No momento, sabe aquela pessoa que começa a dieta e para? Começa academia e para? Começa alguma coisa e para. Por quê? Porque ela não conseguiu construir um hábito. Porque no momento que vira hábito, é igual escovar o dente, gente. Faz parte da sua vida. Você não todos os dias você não acorda, vai ao banheiro e escova o dente. Normalmente é isso que acontece com o ser humano. Tem gente que toma café primeiro, tem gente que lê um livro primeiro, eu medito primeiro. Eu faço a minha oração e medito primeiro antes de nem levantar da cama. Eu só abro o olho para saber se eu estou viva. Estou viva, volto, fecho o olho e bom, agora vamos lá fazer minha gratidão. Aí depois eu conto isso para vocês. Então, isso constrói-se um hábito. E aí, quando vira hábito, aí sim você se sente mais confortável de estar fazendo aquilo. Porque é automático. Igual a dirigir. A gente dirige, a gente não pensa, a gente passa a primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha. Agora eu vou passar a terceira, agora eu vou virar para a esquerda. Não, é automático. Se você deixar, se você faz um caminho todos os dias para o seu trabalho, se você não prestar atenção e na quarta-feira, de repente, você não vai trabalhar, você vai para o médico, você vai para o seu trabalho, sem querer. Porque é automático, entendeu? Você vai sem querer, pega o caminho errado. Porque aquilo já está programado no seu inconsciente. É isso que acontece com tudo na nossa vida, com as nossas crenças. Então, atravessar a barreira do terror é abandonar um paradigma velho, abandonar a crença de que eu não posso, não sou capaz, eu não consigo, abandonar que aquilo não é para mim, abandonar que eu não sou merecedora daquilo, abandonar que eu nasci para sofrer. Essa já foi minha crença, viu? Nasci para sofrer. Eu acreditava piamente que eu nasci para sofrer. Porque eu passei por tantas dores ao longo da vida, e hoje eu entendo os motivos dessas dores, mas isso não faz parte do treinamento, que eu acreditei em algum momento que, cara, eu tenho que sofrer. Não é possível. Não é possível. Graças a Deus eu rompi essa barreira do terror e consegui passar por essa desgraça de achar que eu nasci para sofrer. Hoje eu nasci para ser feliz. Eu nasci para transbordar o Criador. Eu nasci para transbordar o que eu sou. E a gente vai já ver o que a gente é de verdade.
tá? Então, passar pela barreira do terror é conseguir abandonar o paradigma velho para a construção de um novo paradigma. E por que ele é difícil? O que eu preciso fazer para conseguir passar por ele? Ele é difícil para aquilo que eu te falei, porque o nosso cérebro é reptiliano e ele vai te atrapalhar. Ele vai deixar com que você veja até onde tu vai. Vai conseguir? Vai ser persistente? Vai persistir? Entendeu? Ou vai dar como covarde e vai para trás? E vai voltar? Olha o nosso cérebro nos treinando. E Deus quer que a gente seja forte. É isso. E não molenga. Quer que a gente tenha, como fala, as rédeas da nossa vida. E não que as circunstâncias, mas eu sou assim porque meu marido é assado. Eu sou assim porque o governo é isso. Eu sou assim porque o meu chefe é um porre e não me deu oportunidade. E responsabilidade sua é zero. Zero. Você está nesse casamento por quê? Você está nesse emprego por quê? Você continua nesse lugar por quê? Isso é uma decisão. Porque romper a barreira do terror não é fácil. Mas se você toma a decisão de romper a barreira do terror, quantas pessoas saem de um casamento falido? Eu trabalhei como assistente social, eu sou pós-graduada em violência doméstica, né? Quanto a criança e adolescente. E a gente estuda muito a parte da mulher primeiro. Então, acabei atendendo muito isso. Quantas mulheres conseguem romper aquele paradigma do sofrimento, conseguem romper aquele hábito, porque virou um hábito, e tem gente que acostuma com o hábito, tem gente que fala, essa mulher é safada, né? Mulher de malandro, gosta de apanhar. Não é isso, gente. Entendem agora? Entendem? A gente não vai julgar mais, viu? A partir desse treinamento, julgamento vai para a terra agora. Ninguém vai julgar mais ninguém agora. Sensacional. Então, a pessoa, ela acostumou tanto numa determinada situação que às vezes isso vem da infância. Ela cresceu com o pai batendo na mãe. Então, para ela, a realidade de uma relação é essa. Ela vai atrair quem? Esse mesmo perfil de homem. E vai ser o marido dela. E aí, às vezes, ela rompe no primeiro, consegue até sair com muita dificuldade. E acha outro igual. Ou pior. Aí ela consegue, pede ajuda, consegue, pá. Aí consegue um terceiro. O terceiro é maravilhoso. O terceiro começa a cuidar dela muito bem. E aí, de repente, o que ela faz? O que ela faz? Abandona o terceiro. Sabe por quê? Porque é muito para mim. Eu não conheço o amor. A relação não é essa, eu não conheço isso. Aí lembra o cérebro reptiliano? Quantas pessoas vocês conhecem que abandonaram? Pô, mas a mulher apanhava, cara, agora não apanha mais, já não tá feliz. Porque o cérebro dela desconhece essa informação. E aí é um processo. Quando ela não consegue enxergar que isso, na verdade, é ela que está puxando o próprio tapete e buscar ajuda para reprogramar essa informação. Peraí, calma tudo. Eu mereço um relacionamento. O que é um relacionamento? Eu mereço ser amada, eu mereço ser cuidada, eu mereço ser valorizada. Ela volta. Ou ela manda o cara embora, ou ela volta para uma outra situação. Entendeu? Então, não é tão simples assim, não julgaremos mais. Tá? Então, ele é difícil porque o nosso cérebro, né, como eu falei, é reptiliano, né? E, na verdade, nos protege do novo, daquilo que ele não conhece. E o proteger, gente, independente se é positivo ou negativo. O cérebro não entende isso. Ele não sabe o que é bom ou mal. Não existe isso dentro do cérebro. Entendeu? Você precisa olhar para o alvo e não desistir do processo que muitas vezes vai doer, tá? Que é passar pela barreira do terror aí. Então, agora a gente vai entender melhor como tudo acontece. Tudo é energia. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu falei, uma parada aí de energia. Eu era uma pessoa muito religiosa, então eu tinha um pré-conceito. Normal do ser humano, né? O ser humano tem muito preconceito. Aliás, se a gente não tivesse preconceito, o mundo ia ser extraordinário. Não é verdade? E aí eu tinha muito preconceito, porque eu falava, como assim? Tudo é energia? Gente, isso é ciência. Não tem nada de religião, não tem nada de crença, não tem nada de nada. Se você tem a sua religião e se sente bem nela, tá ótimo. Se você não tem religião e se sente bem assim também, tá ótimo também. Energia, tudo é energia, porque tudo, pensa na molécula. A molécula contém a molécula contém o átomo. O átomo, dentro do átomo, tem energia, a gente estudou isso em biologia. O núcleo do átomo é energia. E tudo que a gente vê
É energia, esse computador é energia, isso aqui é energia, eu sou energia. Nós somos... Pega uma lupa, lupa não, né? Lupa não dá para ver. Pega como é que chama aquilo, gente? Um microscópio, deu um branco na cabeça. E vai lá, que você vai achar lá no DNA, dentro do DNA, o que tem dentro da célula, a molécula, o átomo, a energia. A diferença é como essa energia está vibrando. E aí a gente vai entender isso. A forma de vibração, em que frequência vibracional, em que tipo de vibração, se está condensada, se não está. Enfim, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a gente entender que tudo é energia. Rapaz, quando você entende isso, a sua visão de mundo muda. Muda. Vocês vão entender por que ela muda, tá? Quando entendemos que tudo que existe nesse mundo é feito de energia, começamos a aprender como isso nos influencia. E como podemos influenciar tudo. Tudo 100%. O que isso tem a ver com a minha performance? O que a energia tem a ver com a minha performance? Vocês vão entender agora. Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Muita gente ouve a famosa lei da atração e não sabe o que é, ou tem pré-conceito, como eu tinha, tá? E eu falo do preconceito porque isso é muito comum no mundo, tá, gente? Eu também era essa pessoa, tá? E não tem problema nenhum. O problema é você ficar ali o tempo inteiro, né? E não se abrir ao novo, e não buscar informação. Porque muita gente tem opinião sobre coisas, mas não tem informação. Então, vamos entender aí a lei da atração. Na verdade, a lei da atração, ela está relacionada... O nome certo, esse é um nome mais fantasioso, esse é um nome mais comercial, vamos chamar assim, tá? O nome certo dessa lei não é atração, é vibração, tá? Por quê? Porque nós somos feitos de energia e todo ser humano contém um campo eletromagnético. Essa foto mostra um pouquinho, tá? O campo eletromagnético, ele está à nossa volta assim. Tudo que a gente emana, ele começa, vamos dizer assim, ele vem de dentro de nós, ele vai para o alto, vamos dizer assim, dá uma volta nos seus lados e volta para nós. Então, é um processo assim, ó. Quem puder olhar para mim, ó, é um processo assim, ó. Para fora e para dentro, para fora e para dentro, para fora e para dentro. Por quê? Porque o nosso cérebro emite energia e o nosso coração magnetiza isso. Agora, olha que louco. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que emanamos volta para nós. Alguém já ouviu falar? Ó, não faz isso não, porque tudo que a gente faz com o outro, alguém vai fazer com você, hein? Alguém já ouviu isso? De onde que vem isso? Tudo que a gente planta, a gente colhe? A gente não ouve isso? Por quê? Tudo que a gente emana, a informação que a gente está emanando está vindo voltando para nós. Se a gente está emanando medo, tudo, coisas, pessoas, situações vão entrar em ressonância com a nossa vibração de medo. Tudo que tem a ver com medo. E você continua no medo. Agora vocês vão entender o motivo do efeito dominó. O que é o efeito dominó? No ano que a gente faliu, vou dar o meu exemplo, a gente foi assaltada 2 vezes, a gente teve um abençoado que chegou na nossa loja obrigando a gente a fazer uma obra que a gente em 15 dias gastou 40 mil reais, que a gente não estava esperando. Isso foi em meses, tá? A gente passou por milhões de processos no mesmo ano. Eu brinco, que eu costumo dizer, quando eu conto um pouco da minha história, que foi o ano do furacão. Sabe qual é? Katrina, passou lá. Graças a Deus, foi embora. Mas, né, foi embora, porque vem, faz o vendaval, bagunça, depois a gente ajeita. Mas bagunça para limpar também, viu? Bagunça para mandar embora aquilo também que não tinha que ficar. Que a gente enxerga assim, né, claro. Bom, então, por que isso acontece, gente? No primeiro momento que eu baixei a guarda, eu sou uma pessoa que eu estudo muito a Bíblia, eu amo a Bíblia. Tá? Eu não tenho religião, lembrando disso, eu não tenho religião, mas eu amo a Bíblia e amo Jesus Cristo, tá? Então, independente da sua religião ou não, eu vou falar um pouquinho daquilo que eu acredito. E você fica super bem em relação ao que você acredita, que eu respeito todas, sem problema algum, tá? Por que eu tô mencionando isso? Porque eu vou falar de algumas frases da Bíblia que fazem sentido para mim, tá? Então, tudo que a gente emana volta pra gente. Tudo que a gente emana volta pra gente. Então, quando a gente começa a entender que, na verdade, quando eu entrei no medo ali, a primeira coisa que aconteceu, sabe aquela passagem que fala quem está de pé, cuide-se para não cair? Vigiai e orai. O que é vigiar e orar? O que é estar de pé e cuidar para não cair?
É vigiar aqui, minha gente. O que está entrando na tua cabeça? Quais são os seus sentimentos que estão no seu coração? Vigia isso. Não deixa isso ficar. Por quê? Porque isso vai atrair coisas para você. E que está de pé, cuide para não cair. Vigia e ora. Vigia os pensamentos. E no momento que você vigia os pensamentos, tem outras passagens da Bíblia que falam exatamente sobre isso, sobre a questão dos pensamentos. Mas, falando dessa, quando você deixa quando você baixa a guarda, vamos dizer assim, não vigia, baixa a guarda e deixa as coisas ruins entrarem em você, você entra em ressonância com elas, e aí é uma atrás da outra. E você não sai daquele looping. Você fica no looping da desgraça. Sabe qual é? O looping da desgraça. Sabe aquela pessoa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu tenho síndrome do pânico, eu tenho fobia social, eu tenho depressão, eu tenho toque, eu tenho transtorno generalizado. A pessoa tem tudo. E o pior de tudo é que ela casa com isso. Ela casa. Sabe o que é casar? Eu quero dizer, ela é aceita 100% aquilo. E ela se condiciona. Preste atenção nisso que eu vou falar para vocês. Ela se condiciona. Ou seja, eu sou assim. Eu tenho depressão generalizada. Depressão profunda. Eu tenho TAG. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Eu sou. Desculpa. Desculpa aqui, eu sei que tem vários psicólogos, né? Trabalhei com vários, e psiquiatras, etc e tal. Mas eles vão entender porque a minha sócia psicóloga, ela sabe exatamente o que eu falo. Ninguém é nada, amor. Você não nasceu depressiva. Você não nasceu com TAG. Você não nasceu ansiosa. Ninguém nasce com nada. A gente passa a ter algo. Isso é uma condição que a gente está ali e que ela pode ir embora. Não é determinante, entende? Você não vai morrer depressiva se você não quiser. Você não vai morrer ansiosa se você não quiser. Você não vai morrer com transtorno de ansiedade generalizado que alguém algum dia disse para você, você casou com essa informação e falou, olha, então eu não consigo fazer isso, porque eu tenho isso. Sabe como? Então a gente acredita, a gente aceita e a gente fica ali naquela condição. A gente determina para a gente aquela condição. Mas eu vim aqui te falar que você não é isso. Você não é nada. O que você é, você vai descobrir daqui a pouquinho. O que você realmente é. E aí, quando você acessa o que você realmente é, esse processo aí vai ser muito mais fácil de lidar e, com certeza, sair dele, tá? Tudo que a gente emana, então, volta para nós. O que a gente vai atrair, então? Né? Somos como uma estação de rádio. Adoro fazer essa comparação. Na verdade, essa comparação vem do Bob Proctor, né? Ele chama de centro de comutação eletrônica. Então, vamos falar de estação de rádio, que é mais fácil, né? Se você está sintonizado na estação AM, pensa só. Você está sintonizado na estação AM. Finge que você é uma estação de rádio, tá? Mas você quer ouvir uma música na FM. Como é que você vai sintonizar? Não dá. Você não tem como entrar na mesma frequência se você está vibrando 100 Hz e conectar em 500 Hz. Tá? Você precisa ir para 500 Hz para poder ouvir a música da AM. Você precisa mudar a estação. Mudar a estação. Tem que mudar. Se você não mudar a estação, você nunca vai ouvir a música que está em 500, na estação 107 pontos, sei lá o quê. Sei lá que eu não vou falar. Enfim. Entenderam? É assim que o ser humano é, de acordo com a sua frequência. Agora a gente vai entender, através da tabela de Hawkins, o que é isso. Hawkins é um médico, foi um médico, né? Cientista, né? E pesquisador, que estudou, além da parte da ciência tradicional, vamos dizer assim, a parte da espiritualidade, conseguiu casar. E isso é extraordinário. E ele criou uma tabela onde nós somos medidos através das nossas emoções, tá? E agora você vai entender perfeitamente por que muitas das vezes você fica numa determinada condição e não sai dela, tá? Dentro da tabela de Hawkins, a gente tem as energias que são, as frequências que são de expansão, que é aquilo que está te fazendo crescer, evoluir, e as frequências que são de contração, é aquilo que te mantém no lugar ou que te piora. Ou que ainda faz você involuir, porque essa palavra também existe, a gente também evolui, viu? Que é triste isso, mas enfim, o ser humano também evolui, tá? E no meio do caminho existe o processo da neutralidade, o processo de que você está passando ali, ó, pela barreira do terror, ó, é o processo, né? É o processo, tá? Então, veja bem, gente,
Se a gente está passando, se a gente se sente culpado, se a gente tem um sentimento de culpa, olha que desgraça. O sentimento de culpa, ele vibra em 30 Hz. 30. Sabe quando você se sente culpado porque você trabalha muito e não fica com seus filhos? Sabe quando você se sente culpado porque pela falência do seu casamento? Sabe quando você se sente culpado pela falência do seu negócio? Quando você começa a limpar isso dentro de você, você começa a transmutar esse sentimento de culpa, trazer para a autorresponsabilidade, sair da culpa, porque culpa é uma coisa que te paralisa, vibra em 30 Hz. Responsabilidade, autorresponsabilidade é se responsabilizar por uma situação e não ter um sentimento ruim em relação àquilo. Tá ok, aconteceu realmente, eu me perdoo por isso e eu continuo, e eu faço diferente, e eu vejo outro caminho, e eu sigo em outra direção. E ponto. Acabou. E aí, preste atenção. Como é que uma pessoa que se sente culpada o tempo inteiro vai se sentir alegre? Vai vibrar em 540 Hz. Gente, não dá. A pessoa que está ali apática, inerte, é muito isso, a questão da depressão está muito aí dentro, né? Olha isso. A questão da depressão está normalmente ali dentro do 100 para baixo. Quem passa pelo processo de depressão, quem passa por ansiedade, está tudo ali, ó, no 100 para baixo. E aí vem o medo, né? O medo 100 Hz. Se você tem medo de começar algo, se você tem medo porque você não acredita em você, porque, na verdade, os sentimentos, eles vêm de algum lugar, né? Esse medo, a gente já falou sobre isso. O medo que eu sinto de começar algo novo é porque alguém algum dia disse que eu não era capaz de fazer aquilo. Um exemplo, tá? Porque existem milhões de situações. Só para a gente elucidar, tá? E aí, quando você começa a entender como funciona a tabela de Hawkins, entender que você pode evoluir, que você pode sair dessa frequência vibracional e elevar a sua frequência vibracional. E no momento que você elevar a sua frequência vibracional, você vai conectar, vai entrar em ressonância com aquilo que faz parte dessa frequência. E aí, de repente, sabe aquilo que de repente as coisas começam a acontecer? Boa agora é boa, agora não é ruim, não. É boa. De repente, você consegue fechar um contrato. De repente, você atendeu um cliente assim assado. De repente, você se relacionou com uma pessoa maravilhosa. De repente, você conseguiu uma coisa que você sonhava. De repente, entrou um dinheiro na tua conta. De repente, tudo de repente? Como assim, de repente? Tudo isso é óbvio, resposta, ressonância com a sua mensagem ao universo. O que você está emanando? O que você está emanando? Amor? Deus vai te dar coisas, situações, circunstâncias e pessoas para você se sentir amada, para você amar, para você praticar esse sentimento com outros, né? Então, é paz, a mesma coisa, razão, iluminação, aceitação. Agora, vejam bem, dentro dessa tabela, quando a gente chega na neutralidade, que é 250 Hz, depois vem a disposição, vem a aceitação. O que é a aceitação, na verdade? A aceitação é o processo de perdão. É a gente olhar para uma situação que a gente viveu, e isso, gente, não tem como falar de alta performance se não falar de perdão. Não tem como falar de mentalidade positiva se você não tocar no perdão. Não tem como, não dá para botar isso debaixo do tapete. Não dá, não dá. Se você conectar os maiores coaches do planeta, como Tony Robbins, ele vai falar do perdão. Se você conectar com os caras que estudam a mente humana, como o Greg Braden, que é um dos maiores físicos quânticos que existe no mundo, ele vai falar do perdão. Se você conectar com o Bob Proctor, ele vai falar do perdão. Aliás, ele tem um vídeo só sobre o perdão, extraordinário, tá? Se você quiser conhecer, anota aí Bob Proctor e já coloca aí as 11 leis do universo, para entender como funciona o universo, uma delas é a lei do perdão. Quando a gente começa a perdoar, e aí eu estou falando não é só do outro não, viu? É a si também. Porque a maior dificuldade que existe no planeta é se perdoar. É mais do que perdoar o outro. Parece uma bobagem, mas não é. E aí é o que mantém a gente na culpa. É o que mantém a gente na culpa. Quando a gente começa a perdoar, a gente entra na frequência da aceitação. O que é isso? É quando você olha para a situação e você consegue ressignificar essa situação. E você não fica presa a essa situação. E você aceita que aquilo aconteceu com você e você devolve ao universo. Por quê? Porque tudo, quiser anotar essa frase mudou a minha vida.
Tudo que a gente rejeita permanece dentro de nós. Aquela doença de alguém permanece dentro de você. Aquela morte de alguém permanece dentro de você. Aquele emprego que você foi mandado embora sem ninguém nem olhar para tua cara, nem dar satisfação, permanece dentro de você. E a quem faz mal a falta do perdão? É o outro? Não, desculpa. Quem ressoa qualquer coisa é você. É você que está ressoando. É você que vai entrar em ressonância com coisas ruins. É você que não vai deixar a sua vida evoluir. É você que deixou o mundo, as coisas, as situações, porque quem determina os nossos sentimentos não é o que está fora, é o que está dentro. É você. Você aceita ou não aceita? O perdão, gente, ele é muito mais do que um sentimento. Ele é uma decisão. Decidi perdoar. Acabou. Eu decidi perdoar. Eu decidi perdoar por mim. Eu decidi perdoar porque eu mereço tirar essa dor dentro de mim. Eu decidi perdoar porque dentro do meu coração eu não quero nada de ruim. Eu quero apenas o amor. Eu quero voltar para a minha essência, para a casa do Pai. Eu quero conectar com a minha centelha. Eu quero. E aí, falando de centelha, eu vou te compartilhar, porque vai que eu não consigo de novo, né? Quero que tu olhe aqui para mim. Vai que não dá, me acha aí nesse negócio e olha para mim. É o seguinte, falando de centelha, dentro de nós existe a presença do Criador, que é independente da sua religião, tá? Todas as religiões acreditam em Deus, né? Ou chama de outra coisa, energia, cosmo, o que você quiser chamar, não interessa. Está dentro de vocês. Isso existe dentro de você e essa sim é a sua essência. Então veja bem o que eu vou falar agora. A gente tem o Criador dentro de nós, a nossa essência que é 100% amor. Todo mundo que acredita num Deus acredita que é o Deus de amor, não é? Independente da religião. Que todas as religiões pregam a mesma coisa nesse aspecto, né? Só que a nossa essência humana, a nossa natureza humana também tem uma coisa chamada ego. E aí o nosso ego dá uma atrapalhada no processo. A gente precisa ajudar ele. Como? Perdoando, parando de se culpar, aceitando, deixando ir, desapegando. Isso vai fazendo a gente limpar, ó, presta atenção aqui na minha mão, ó. E aí, ó, a centelha aparece, a centelha transborda, as coisas acontecem. É isso. Pô, que mágica, hein, Liliana? Eu faço assim, né? É o processo de evolução. Esse é o processo de evolução. Então, quando a gente começa a entender o processo de evolução, que na verdade a gente veio ao planeta para fazer com que essa centelha transbordasse, cada um dentro da sua missão, cada um dentro do seu propósito, cada um dentro daquilo que acredita, mas permitir deixar com que essa centelha venha para fora. Rapaz, tudo muda, tudo. Família muda, amigos mudam, trabalho muda, performance muda, tudo muda. Por que muda? Vou explicar já. Vamos voltar só para o perdão aqui rapidinho para a gente finalizar, porque eu quero falar sobre a alta performance nesse aspecto. Quando você começa, então, a limpar isso, tirar isso, aí você vai conectar com a sua essência. E para isso você precisa aceitar. Se você não aceitar as coisas, aceitar e perdoar, né? Aceitar no sentido de perdoar. Aquilo aconteceu, ok. Eu perdoo. Eu decido perdoar. Eu decido. Olha para a situação e fala, eu perdoo. E tira essa ideia de que Deus só te perdoa. Pelo amor de Deus, estamos no século XXI. Não, eu não sou capaz de perdoar. Não, isso é para Deus. Esqueceu que Ele mora dentro de você? Isso é para você, amor. Isso é para você. Você é uma forma de manifestar o Criador no planeta Terra. Pequenininho assim. Isso é para você. Isso não é para o vizinho. E se você ficar com esse discursinho, desculpa, de que isso é coisa para Deus, que você não é capaz, é a sua vida que vai estar parada. É a sua vida que vai estar trancada. É a sua vida que não vai prosperar. E quando eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. Dinheiro também. A prosperidade está no amor. A prosperidade está nos relacionamentos. A prosperidade está na família. A prosperidade está nas amizades, no fazer o bem ao próximo. Em 1 milhão de coisas. Naquilo que você amar, naquilo que você quer realizar. E tudo isso está relacionado com as nossas decisões. Tá? Bom, vamos agora falar de quê? Deixa eu diminuir agora isso aqui. Vou tirar minha aqui. Vamos aprender, então, a entrar em alta performance. Vamos agora com a mão na massa aqui. Não é pela força, e sim pelo Espírito, já dizia o livro de Zacarias.
A gente já entendeu que a gente vibra de acordo com as nossas emoções, não é? Então, o que significa isso verdadeiramente para nós, tá? Não adianta toda atitude, né? Tem pessoas que falam assim, aliás, eu aprendi isso dentro do negócio. A ação, ela cura o nosso medo. Quando a gente começa a fazer, a gente vai deixando de ter medo daquilo, porque aquilo deixa de ser novo para nós. Porém, aí a Liliana vai dar a vírgula, essa ação, muita presunção, né? Essa ação, né, imbuída da energia correta, faz você explodir. É isso que eu quero falar. Por quê? Não é pela força só. Não é só pela atitude, não é só pela mão na massa. Quantas pessoas vocês conhecem que trabalham 17 horas por dia e vivem pedindo dinheiro emprestado, e vivem endividado, e não prospera nunca? Porque ação somente. Não adianta ser a energia certa. Essa pessoa está emanando escassez o tempo inteiro. Ai, coitado, ai eu, ai meu Deus, ai isso, ai aquilo, ó céus, ó vida. Entenderam? A fé sem obras não é morta? É a mesma coisa aqui. A obra sem fé também é. Entenderam? Então é isso. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então não adianta a gente ter toda a atitude do planeta, fazer, se a nossa cabeça só está sintonizada na coisa ruim, cacete. Não consigo, tá vendo? Olha, já falei com 10 pessoas, eu não consegui vender um produto. Você já está condicionado a não vender, não vai vender. Mas quando você fala, cara, eu sou capaz, eu vou fazer, vai acontecer, é meu, é real. Você vai falar com 2, vai vender. É isso. É sobre a nossa mente, é sobre aquilo que a gente emana. É muito mais do que só trabalhar. É muito mais. Tá? Então, vamos lá. E aí, não sintonizamos o que queremos, sintonizamos o que emanamos, o que pensamos e sentimos. Muita gente fala assim, ah, Lili, mas eu penso positivo, eu penso muito positivo, nada acontece. Tudo bem, você pode estar pensando positivo, mas não está sentindo positivo. Está só no consciente. Está só aqui, lembra? 5%? Não adianta nada. Está só pensando. É claro que o pensamento... lembra que eu falei que quando você repete várias vezes uma determinada situação, você consegue construir um paradigma novo? Então, se todos os dias você se permite olhar no espelho e falar, eu posso, eu sou capaz, eu consigo, eu sou filha de Deus, somente coisas extraordinárias acontecem na minha vida, você vai incutindo essa informação no seu inconsciente. E é o seu inconsciente que vai fazer você produzir depois um pensamento realmente positivo, e não só uma afirmação. E esse pensamento positivo, aliado a um sentimento de que isso é real, faz as coisas realmente acontecerem. Então, sendo assim, o segredo da parada está em vigiarmos os nossos pensamentos, conduzindo-os ao que queremos, alimentando isso com coisas positivas, afirmando e reprogramando essas informações que estão no nosso inconsciente. E um exemplo de forma de reprogramação é quando a gente dorme. Por quê? Hoje existem muitos áudios de reprogramação mental quando a gente está dormindo. E ele é muito legal. Mas os áudios melhores são aqueles que você grava com a sua própria voz. Porque o seu inconsciente, ele já identifica a sua voz. E quando você grava e dorme ouvindo... Eu tenho áudios no meu celular, sabe que é aquele gravadorzinho? Que eu boto para ouvir. Eu gravo e depois eu boto para ouvir. Eu amo inglês, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu falo muito. Ao contrário. Então, um dos meus sonhos de realizar é aprender a falar inglês, né? Fluente, né, gente? Não in the books on the table, né? Então, eu gravo mesmo assim, em inglês. I am divine! Eu falo, I'm alive! Porque eu quero acreditar que eu sou aquilo. E eu falo naquilo que eu quero um dia fazer com que aquilo aconteça. Então, eu gravei um áudio só em inglês, ó. Não chama de maluca, mas um monte de gente fala de que essa louca que me chamaram para ouvir esse treinamento. Falando o que eu sou. E eu falo, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu faço os meus decretos de eu sou, que eu já vou falar para vocês, em inglês. Só para ver que é sensacional, viu? Bruna Badia, depois eu passo para você para ver se eu estou falando errado, porque imagina que eu estou falando certo, se eu estou falando errado. Vou reprogramar tudo errado aqui na minha cabeça. Ai, meu Deus do céu. Bom, gente, e aí, como é que a gente faz, então, para elevar a nossa frequência? Agora vamos falar disso, tá? Como é que a gente faz para elevar a nossa frequência? A gente precisa primeiro entender que nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito, né? E aí, quando eu falo do espírito, você pode chamar do que você quiser, eu chamo de centelha divina,
Cada um chama do que quiser. Tem pessoas que chamam do Espírito Santo, que está dentro de si. Tem outras que chamam de outra coisa, que eu não sei. Enfim, cada um pode chamar do que quiser, tá? Eu chamo de Espírito. Quando você consegue alinhar isso, né? Quando você consegue alinhar os seus pensamentos, quando você consegue alinhar a sua espiritualidade, a sua conexão com o divino, independente da sua religião, e você consegue sentir isso no seu corpo, sentir mesmo, se emocionar, fechar os olhos, se sentir fazendo, acreditar que você já é aquilo, porque no momento que você... tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, eu falo muito isso pro meu time, viu? E olha, e aquilo que eu te falei, né? Eu respeito todas as religiões, mas eu sempre uso essa frase. Tudo que pedires, acreditando, já teres recebido, olha a passagem, preste atenção. Às vezes a gente nem presta atenção no que a gente acredita. Tudo que pedires, acreditando já teres recebido no passado, receberás no futuro. Entenderam isso? Vamos de novo. Tudo que pedires, acreditado, já teres recebido, ou seja, já é seu. Está lá. Está sendo construído em outra dimensão, se você quiser chamar assim. Ou no coração de Deus, se você quiser chamar assim. Receberás. Mas o que precisa para que aquilo realmente aconteça? Manter o que o Napoleão Hill chama de desejo ardente. É acreditar que aquilo é seu. É acreditar que a graça já está sua, já é sua. E o processo, existe um tempo de maturação entre o plantar e o colher. Ninguém planta hoje, colhe hoje. Qual é a loucura de achar que... Por que as pessoas param e desistem de muitas coisas? Porque elas plantam e elas querem colher no dia seguinte, cara. Eu estou num processo de 5 anos na Dinesse Global e eu não cheguei nem na metade onde eu quero chegar. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou chegar. Zero dúvida. Zero. Fé não é dúvida. A dúvida é o inverso da fé. Se você tem fé, você tem que acreditar 100% de que aquilo é seu. Se você não está fazendo mal a nada, a ninguém, por que não vai ser da vontade do Criador, cara? É lógico que vai ser da vontade do Criador. O Criador quer você feliz. Ele te criou para ser feliz. Esquece esse processo de que para eu ir para algum lugar ou ser salvo, eu preciso passar pela cruz. A cruz faz parte de um processo que muitas vezes a gente se coloca nele. Mas ele não é uma condição. Você veio para ser feliz. Eu não tenho que sofrer para ser salva, para me purificar. Pelo amor. Durante muito tempo, essa foi a minha crença. Muito tempo. E eu não tinha noção do que eu fazia comigo. Eu não tinha noção de que eu me arrasava. Eu me mantinha no lugar, cara. Porque minha mãe morreu assassinada, porque minha avó morreu 7 meses depois, porque depois meu pai sei lá o quê, porque... Blá, 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 blá. O que significa isso, cara? Aprende o que eu preciso aprender com isso. A frase é essa. Aliás, a frase que mudou minha vida também, uma das frases que mudou minha vida. Eu olhar para o problema e perguntar o que eu preciso aprender com ele. Em vez de ficar nele. Em vez de ficar me lamentando dele. O que eu preciso aprender com esse problema? O que eu preciso aprender com essa situação? Em vez de ficar questionando a Deus por que ele está acontecendo comigo. Entendeu? Isso faz a gente sair do lugar e não se manter no lugar. Então, quando a gente consegue alinhar, pensar e acreditar, as coisas começam a acontecer, mas a gente não pode duvidar. Quando a gente duvida, vou falar na linguagem quântica, a gente descolapsa a função de onda. Ou seja, no momento que a gente criou aquilo lá no universo, lá na 7ª dimensão, lá no coração de Deus, em outra linguagem, está lá. Existe um tempo daquilo acontecer nesse plano, nessa 3ª dimensão, nesse lugar, nesse planeta Terra. Só que você vai precisar passar por um processo para que isso realmente aconteça. Mas você não pode perder o foco. Aquilo tem que continuar no seu coração. E, claro, não é só visualizar. É visualizar e agir. Visualizar e agir. Aquilo lá, você precisa olhar para o alvo e falar, é meu. O caminho não interessa. Não interessa. Aliás, eu postei isso anteontem, eu acho, sei lá. Porque muitas das vezes a gente planta e não vê os frutos ainda. Claro! Ainda tem que adubar, ainda tem que regar, ainda tem um monte de coisa. Né? O que a gente precisa fazer não é olhar para o agora, para as circunstâncias de agora. Não é olhar para o que os seus olhos da carne veem. É olhar para o que os seus olhos do coração enxergam. Entende isso? Que toda a diferença faz? Quando você olha para o que os seus olhos do coração enxergam, você simplesmente vive
um milagre. Se eu puder falar dessa palavra, desse jeito, né? Bom, você acredita que existe algo maior que a matéria? Eu acredito que a grande maioria das pessoas acreditam num ser divino, né? Num ser maior, né? E como eu falei, eu não tenho como falar de alguma coisa que eu não acredito. Então, eu estou literalmente rasgando meu coração para vocês, né? Daquilo que eu acredito. Eu posso dar aquilo que eu tenho. O que eu não tenho, eu não posso dar, né? E eu acredito, sim, num Criador de amor, né? Num ser supremo, que cada um, como eu falei, vai chamar do que quiser, né? Se conectarmos à nossa essência e acreditarmos que ela é só amor, a gente descobre como fazer essa essência transbordar. Toda a nossa relação com o mundo, com as pessoas e principalmente conosco muda. Vejam um exemplo abaixo. Olha para essa foto aqui que eu botei, se vocês quiserem printar, para vocês olharem para ela, quando vocês duvidarem. Quando vocês olharem e falarem assim, cara, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo, eu não sei. Pensa no Criador como um oceano, onde você é a gota. A gota tem a matéria diferente do oceano? Tem? A onda, quando sai do mar, ela volta para o mar, não é? Ela vai e ela volta, não é? Quando ela sai do mar, entre aspas, e vira espuma, ela muda? Ela sai dali? Ela deixa de pertencer ao mar? Ela nunca vai deixar de pertencer ao mar. Não tem essa história de que eu estou afastada de Deus. Desculpa para quem fala isso. Deus está dentro de você, não tem como se afastar dele. Não existe essa possibilidade. Existe você não querer conectar com isso, mas ele está dentro de você. Ele é a sua essência. O Criador é a criatura. Olha que incrível! Ele escolheu você como forma de se manifestar nesse planeta. Então, como você não é capaz? Se toda a capacidade, toda a inteligência maior está no todo, está no Criador. Se você tem a mesma essência do todo, como você não é capaz? Como você não merece? Como você não consegue? Vocês entendem como é que tudo muda? Quando a gente tem essa dimensão, tudo muda. Você vai olhar e vai falar, caraca, eu quero conectar com ele que está dentro de mim. E se eu conecto com ele, acabou, não tem, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, acabou, tudo isso vai por terra. Acaba com tudo isso. E você acessa essa conexão, você acessa esse amor, você acessa esse Criador. Tá? Você não vai ficar perfeita de um dia para o outro. E não é isso que eu estou falando. Porque lembra do ego? A gente vai viver a vida inteira com ele. Aí você limpa aqui, volta um, aí você limpa de novo, aí vai limpando, aí vai limpando. Aí, de repente, acontece um desafio, você não consegue lidar com aquilo. Aí você está no processo de evolução, você vai limpando de novo, vai limpando de novo. O mais importante é o movimento, E deixar a centelha sair, deixar a centelha transbordar, deixar a centelha transbordar. Tem uma frase de uma mulher que é minha mentora, que diz que nós somos a expressão do Criador. Gente, isso é lindo demais. Se você tomar posse, literalmente, disso que eu acabei de falar para você, sua vida vai mudar completamente. É só isso que eu tenho para te dizer. Você vai parar de olhar um Deus fora o tempo inteiro, um Deus que julga para o lado direito e para o lado esquerdo, para os bons e para os maus, que condena, e vai olhar somente para o amor. Somente para a essência do Deus. Somente para aquele Deus que mora dentro de você. E isso aí não tem como fazer a sua vida não mudar. Não tem. Tá? Bom, vamos lá. Vamos trazer isso aqui para o nosso tema, tá? Conectar a sua centelha. Se acredita que a centelha divina mora dentro de mim, quantas coisas mudam de sentido e de direção? Foi isso que eu acabei de falar. Você vai aumentar a sua autoestima? Você vai aumentar a sua autoestima? Vai se sentir mais capaz? Você vai encontrar um propósito? Porque você vai transbordar o Criador? Você vai ter empatia com outra? Ah, vamos falar disso que eu adoro! Olha aqui, todos nós temos 56 pessoas na sala agora. Todas as 56 pessoas na sala agora são uma gota do oceano. Mas veja bem, do mesmo oceano. Não existe um oceano X ou Y, é o mesmo oceano. Sabe o que significa isso? Que quando eu olho para, vamos ver uma pessoa que está aqui na minha frente, para Sálvia Correia. Tudo bem, Sálvia? Gratidão, seja bem-vindo aqui. Quando eu olho para Sálvia Correia... Tudo bem, sim, obrigada a você. Quando eu olho para ela, eu vejo que dentro da Sálvia tem o Criador, o mesmo que está dentro de mim.
eu vou ter empatia com ela ou não? Se eu entendo que nós temos a mesma essência. Por que será que o mundo está tão horroroso? Porque a gente separa tudo. Porque é o Deus dele e o meu. É a religião dele e a minha. Porque eu estou com a verdade e ele está com a mentira. Esse é o mal do ser humano. E quando a gente começa a olhar isso de uma forma diferente, para agregar, para somar, e não para subtrair. Ah, meu Deus. Tudo muda. Você cria mais empatia com o outro. Isso te ajuda a perdoar o outro, independente da dificuldade que ele tem. Ah, mas a fulana é ruim, cara. É o que ele consegue. É o que ele aprendeu a ser. Você não sabe da história dele. E aí você para de julgar. Para de julgar! Olha que legal! Você para de julgar, as pessoas param de julgar também, lembra? Porque tudo que a gente faz volta pra gente. E aí você começa a entrar numa atmosfera extremamente positiva. E muito melhor. E aí você começa a fazer com que isso, as pessoas sejam contagiadas, por essa atmosfera. E isso não é divino? Isso é divino. A sua autorresponsabilidade na condição de co-criador. Aquele que cria junto com o Criador. Porque no momento que eu fico só pensando em coisa ruim, e que eu conecto e eu entro em ressonância com as outras coisas, é Deus que está me punindo, amor. Não. Sou eu que estou criando isso. Sou eu que estou conectando errado. Cadê a autorresponsabilidade? Né? A responsabilidade com o mundo. E aí você começa a entender que tudo que você emana volta para você. E aí, se você está pensando num momento de guerra, como a gente está vivendo na Ucrânia, como a fome no mundo inteiro e etc e tal, como que você pode contribuir para isso? Você pode começar a contribuir para isso. Porque o mesmo Criador que está no teu coração, está no coração lá daquele abençoado que também disse sim para a guerra. Mas talvez você possa fechar os seus olhos, emanar essa energia maravilhosa e conectar o coração desse cara, dessa pessoa, para que ela também conecte a energia do Criador, a divindade dentro dela, a centelha divina. E isso fazia transformar aquilo que ele está fazendo. Isso é extraordinário, gente. E o esforço para ser melhor. Afinal de contas, não é só sobre você, é sobre o mundo. Eu fiz um post esse dia sobre isso, sobre dar o seu melhor. O que significa dar o seu melhor? Dar o seu melhor não é só sobre você. Quando você dá o seu melhor, você está ajudando outras pessoas. Quando você atende melhor um cliente, ele está se sentindo amado, acolhido, cuidado, lembrado. Quando você atende melhor um paciente, se você é médico, psicólogo, etc. e tal, você também está fazendo o paciente, né, se sentir melhor. Quando você tem um processo dentro da sua empresa, quando você é um engenheiro e atende melhor a sua equipe, lida melhor com a sua equipe produz melhor, ela se sente querida, se sente valorizada. É isso. Dar o seu melhor no seu processo atinge o mundo, e não só você. Entendeu a magnitude disso? Então, algumas consequências de se conectar com a sua centelha e que fazem transbordar. É o perdão, como algumas coisas eu elucidei, né? É deixar de julgar, é praticar a autorresponsabilidade, não culpar o mundo ou as pessoas, é honrar os pais. Aí, isso tudo que eu estou falando para vocês tem a ver com a sua alta performance. Porque à medida que você vai limpando tudo dentro de você, e você vai conectando o divino, e você vai criando algo poderoso para você, que eu vou falar já já, isso tudo vai refletindo numa alta performance, tá? Honrar os pais, gente, independente se você foi criado pelos seus pais, independente se você tem desavença com seus pais, independente se os seus pais te abusaram, ou qualquer outra coisa que aconteceu. Honrar os pais não significa amar os pais, porque às vezes o amor é algo construído. E se você não teve essa relação, como é que você vai ter um amor, vamos dizer assim, um sentimento de algo que não foi construído, nutrido em você? Né? Às vezes você identifica que existem outros pais, vamos dizer assim, que são seus pais de criação, que são realmente os seus pais. E aí eu vou estar falando tanto desses quanto dos biológicos, tá? Mas honrar é agradecer, é ser grato por essas pessoas te trazerem ao planeta. Só por isso, nas condições que eles tinham naquele momento, tá? Independente da relação. Só por isso você deve ter gratidão pelos seus pais. E isso muda a vida da gente, tá bom?
Desapego, desapegar as coisas, né? Isso não significa não querer ter coisas, viu? São coisas completamente diferentes, completamente diferentes. Quando a gente pratica o desapego, quer dizer, a felicidade não está nas coisas, nem nas pessoas. Está dentro de mim, está dentro de nós. No momento que a gente coloca coisas e pessoas no lugar de um sentimento, a gente vai se frustrar. As pessoas vão embora, as pessoas morrem, as pessoas traem, né? E as coisas também. Se eu fosse feliz, somente feliz pelas coisas que eu tinha pirado. Eu tinha ficado infeliz por tudo que eu perdi. Ou pelo aquilo que eu deixei de ter. Mas graças a Deus, assim, graças a essa consciência, eu não tenho apego a coisas. A minha felicidade está dentro de mim. A nossa felicidade está dentro de nós. Não está em nada e nem em ninguém, tá? E isso aí é muito sério, gente, porque as pessoas colocam no outro, depositam no outro aquilo que é de responsabilidade sua. E quando eu falo isso, você vê um casamento fazer com que uma pessoa, entre aspas, fazer não, né? A pessoa se permite entrar em depressão. A pessoa se matar. Por quê? O casamento não deu certo? Foi cada um para um lado e aquela pessoa não conseguiu lidar com aquilo, com aquele luto. Porque ela sente que ela é pertencente, a outra pertence a ela. A outra é o motivo da felicidade dela. Como isso? Que loucura! Entendem como é muito maior do que a gente pode imaginar? E expansão da consciência, que é buscar você evoluir mesmo, né? Você é parte do mundo. Tudo o que sente ou faz ajuda ou atrapalha a evolução do planeta, tá? Bom, vamos lá. Como é que então a gente eleva essa frequência, né? Através da gratidão, tá? Através da gratidão a gente começa a elevar a nossa frequência vibracional. E quanto maior a nossa frequência vibracional tá, mais ação a gente faz, mais conectar com coisas boas, mais em alta performance a gente entra. A gente não para, porque ninguém nos para, porque nós nos tornamos imparáveis. Quando você sabe para onde você está indo, e você reveste, que acredita de verdade na sua origem, na sua essência, naquilo que você veio fazer nesse planeta, não tem nenhuma dificuldade que vai te parar. Nada, absolutamente. E isso vai fazer você entrar em alta performance, porque você vai entender tudo isso que a gente acabou de falar agora, que o seu trabalho, a sua produtividade, o seu melhor vai não só contribuir para você, mas como você está transbordando e derramando no mundo, tá? Gratidão, né? Agradecer por todas as coisas, mesmo para aquelas que você ainda não tem, mas principalmente pelas que você tem, que é a sua cama quente, o seu cobertor, o seu banho quente. Essas coisas fazem com que a gente eleve a nossa vibração. Pode parecer pequeno, mas não é não, né? Inclusive a Bíblia diz, em tudo dai graças. Em tudo mesmo. Em tudo dai graças. Agradecer em todos os momentos. E mesmo nos momentos desafiadores, encontre algo para agradecer, porque sempre a gente tem algo para agradecer. Mesmo no momento, às vezes, de doença, às vezes você está com um filho doente e outro são. Agradece pela que está são, porque isso vai elevar a sua frequência e não vai te deixar, abaixar. Agradece porque você tem um alimento, agradece porque você respira, agradece porque você tem perna e braço para trabalhar, agradece porque você sente cheiro, porque você enxerga. Agradece, 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 isso vai mudando. A meditação, gente, é um encontro com Deus, com a centelha que mora dentro de nós. Uma frase uma vez ficou na minha cabeça que fez muito sentido para mim, que diz assim: a oração é quando você fala com Deus. A meditação é quando Deus fala com você. É quando você silencia o coração para ouvir a voz de Deus. É quando você silencia a alma para ouvir o Criador, para sentir a presença da centelha que está dentro de você. Isso é lindo, isso é extraordinário. E uma rotina poderosa de meditação, de gratidão, de ação, música, coisas que elevem, tá? E aí eu queria fazer com vocês, rapidinho, aqui, 2 minutinhos pelo menos, eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta, quem tiver, nesse momento, tá? Eu vou descompartilhar a tela. Deixa eu só ver uma coisa. Tá, depois eu vou compartilhar com vocês o que eu faço. Eu vou descompartilhar a tela só para a gente finalizar, tem mais 2 slides só, mas eu queria fazer um momento com vocês para a gente experienciar isso que a gente está falando agora, tá? Vou descompartilhar aqui, peraí, rapidinho. Vamos lá.
So I give this song to him. Estão ouvindo a música? Então, Tá ouvindo sim. Gratitude before, eu queria que você fechasse os olhos agora. Nesse momento. gratitude behind me, Baixa só um pouquinho. gratitude to the left, Inspirasse com toda a força, enchendo seus pulmões. gratitude to the right of me, Deixando o seu tórax abrir. gratitude above, Segura um pouquinho a respiração e solta. gratitude below me, Feche os olhos, gratitude concentrar. within me, Inspira, gratitude all around puxando o ar. me. I say, Segura um Dad, pouquinho, I'm so segura, grateful, segura, segura. Solta. so grateful. Mais uma vez, So inspira, grateful, I feel so Segura. grateful. segura. Every day I say thank Solta. you, thank you, thank you. I'm so Coloca a mão agora no seu grateful. coração. I'm so grateful. Inspira novamente. I'm so grateful. Sente o ar Goes like entrar. this now. Gratitude Prende before um me, pouquinho a respiração. behind. Gratitude behind me, Solta. to the left. Gratitude to the left of me, to the right. Gratitude Agora eu queria que to você the imaginasse. right of me, above me. Gratitude above me, Se você below gostaria de me. agradecer ao Gratitude universo, a below Deus, me, a quem within você quiser me. chamar. Gratitude within, all around me. Gratitude all around. Pensa no I'm motivo so que você tem para grateful. agradecer nesse I'm momento. so grateful. Essa música To fala sobre yourself. gratidão. Eu sou I'm grata, so eu sou muito grateful. grata. To the people in your life, I'm so grateful. Then you just Eu let quero it all agradecer go. pela minha I'm cama. so grateful. Eu quero agradecer pela minha família. I'm so grateful. Eu quero agradecer pelo trabalho que eu tenho, aquele que coloca a comida na minha mesa. Agradecer por eu estar viva. Agradecer por You eu want to estar stand up, you can, or sit saudável. down, whatever you want to do. Gratitude before Gratidão pelo me, quê? behind. Se você Gratitude quer agradecer, behind, sente essa gratidão que to você the está falando. left. Muito mais que, oh meu Deus, eu agradeço, muito obrigada. Gratitude to the Não. right of me, Sente a gratidão. gratitude above me, below me. Gratitude below me, within me. Gratidão por tudo que está dentro de All mim. around me. I saw Gratidão por something tudo que this está à volta de all mim. around me. Eu sou I'm grata. so grateful. Open I'm up to so all you're grateful. grateful for. To Eu sou yourself. muito, muito grata. And I'm so Deixa a música entrar na sua cabeça, Let entrar it no seu go. coração. I'm so grateful. Eu sou grata, eu sou muito Yes, grata. I'm so grateful. E vai imaginando todas as coisas que você quer I'm agradecer. so São grateful. muitas coisas que você tem para agradecer. I'm so Muitas coisas que você tem para agradecer. Mesmo que você estiver passando um Put your momento hands over your desafiador. heart. Just put your hands over your heart for a second. Close your eyes. Take a deep Colocar a mão breath. no seu coração. Just scan your life. Think about all that you're grateful for. See the faces of God in your life that Veja a are face de Deus represented by kids or nas family pessoas, members, representada nas pessoas. people you work with, E você? people in this church. Breathe it in. Let's sing it one more time. De novo. Gratitude before me. Gratidão pelo que está à frente de mim. Gratitude all those Gratidão pelo behind que me. está atrás de mim. Gratitude to the left Gratidão of me, pelo que to está à the minha right. esquerda. Gratitude Gratidão to the pelo que está à right minha of me, direita. above me. Gratitude above me, below me. Gratitude below me, abaixo de Within mim. me. Gratitude Gratitude within me, all dentro around de me. mim. Gratitude all around. Quem quiser cantar, pode cantar. I'm so grateful. I'm so grateful. I'm so grateful. Muito obrigada. Gratidão, gratidão, amado. Gratidão, Pedro. Gratidão por esse momento, gratidão por essas pessoas, gratidão por essas histórias, gratidão por essas vidas, gratidão por cada coração que está nessa sala hoje, gratidão por cada família representada por So essas you know, pessoas aqui. Meister Eckhart said, if the only prayer you say every day is thank you, that's enough. So start your day just saying, I'm so grateful. Gratidão porque hoje aprendemos so que nós grateful. somos centelhas I'm divinas, grateful for you, I'm grateful for que a this sua church. presença está dentro de nós. Grateful, I'm so grateful. I'm Sing so with me, just grateful. go. I'm so grateful. Eu sou grata, eu sou muito grata. I'm so grateful. Look Inspira, around a little bit. I'm so grateful. puxa o ar, Thank these people and just go. segura, I'm so grateful. This is solta. your community here. I'm so grateful. Inspira novamente, I'm so grateful. puxa o ar, I'm segura so grateful, e solta. grateful, grateful. I'm so Inspira. grateful, grateful. I'm Segura so grateful, e solta. grateful. I'm so grateful. Grateful, grateful, I'm so grateful. Oh yes, I'm so grateful. Oh yes, I'm so grateful. Oh yes, I'm so every single day I'm gonna say
Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, eu ia compartilhar aqui só um pouquinho da minha rotina para vocês. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vou deixar aqui aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, né? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se... eu consigo. Eu vou só compartilhar o final, se alguém quiser tirar uma foto, inclusive, tá? Para a gente finalizar. Eu coloquei até o link dessa música, se quiser, depois a gente compartilha ali. É uma música que eu amo, que eu ouço praticamente todos os dias. Eu não me canso de ouvir, porque ela é uma música que enche o nosso coração de gratidão. Meu time já conhece essa música. Então, mantenha a sua energia elevada. Olha no espelho todo dia. Faça os seus decretos. Eu sou capaz, eu sou filha de Deus, eu sou amor, eu sou divina, eu sou energia, eu sou próspera, eu sou abundante. Eu sou filha de Deus e somente coisas extraordinárias acontecem na minha vida. Sinta-se incrível, né? Transmute a energia negativa para a energia positiva, né? Ouça músicas, cante, medite. E eu faço isso através de uma rotina poderosa que eu criei para mim. Eu não coloquei tudo que eu faço, né? Eu só coloquei o momento que eu faço a minha gratidão, a minha visualização e o meu estudo em relação a tudo isso, né? Que eu estudo todos os dias, tá bom? Tanto de dia quanto de noite. E no momento que às vezes, meu filho ali, que coisa linda, e no momento que às vezes, no meio do dia, eu passo por um processo de desafio, eu paro tudo, sabe quando as coisas não estão acontecendo? Opa, peraí, eu paro, me reconecto, boto uma meditação, alinho ali a minha energia, faço a minha oração com o Criador e tudo vai voltando para o lugar. Aumento a minha frequência para que não deixe que os ruídos do mundo me atrapalhem, né? Dos meus lados, das coisas do dia a dia que realmente acontecem, tá bom? Quero muito agradecer a presença de todos vocês e deixar agora realmente em aberto, aqui são os meus contatos, né? Meu celular, quem quiser, meu Instagram, um pouquinho de quem eu sou ali. Amiga. Não, só queria comentar aqui que no chat tem muita mensagem, todo mundo agradecendo. Oh my God, o Marcelo fez uma pergunta lá em cima, foi a única que eu consegui acompanhar, que eu achei bem bacana, se você quiser comentar, que ele perguntou sobre a questão das cores na tabela de Hawkins, né, se tem a ver com a aura. A pergunta dele está aqui, porque eu li, mas... Eu não sei te responder. Que maravilhoso, vou buscar. Marcelo, se você quiser abrir, se você quiser abrir o áudio, mas ele perguntou alguma coisa sobre isso que eu não estou achando aqui. Da tabela de Hawkins, né? Cadê você, Marcelo? Muito bom, você é sensacional. Adoramos. Olha, eu vou buscar essa informação para te dar, viu? Maravilhosa, gratidão. Mais alguma pergunta que a gente possa, que eu saiba responder, né? Vamos ver aqui, tem muita coisa aqui. Realmente voltar. Se alguém quiser, pode abrir o áudio. Ai, que lindo! Gratidão, gratidão. Muita gratidão. Vou ler com todo carinho, porque já está sendo gravado, tá? Eu vou ler com muito carinho. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode abrir, que a gente ouve. Eu posso falar? Sim, pode falar. Bom dia a vocês aí. Eu sou a Sálvia, então tem a ver sim com a áurea, porque eu trabalho com Reiki. Então, tem tudo a ver, as cores que... eu não sei com quem falou antes, mas eu sou uma mestra de Reiki, ok? Então, quem precisar, eu posso ajudar. Linda, gratidão pela contribuição, viu? Que coisa linda, gente. É isso aí, uma soma. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o áudio, tá? Não fica com vergonha aqui, que não tem vergonha aqui não, viu? Acho que a Rosemary levantou a mão aqui, Lili. Rosemary. Abre o áudio aí que vai aparecer para mim. Mas eu apertei sem querer. Então tá bom. Mais alguém? Eu quero falar, não podia deixar de falar, né? Eu estou acamada ainda, vocês sabem, mas daqui a pouco eu vou estar bem. Você consegue entrar dentro da nossa essência, da nossa alma, você consegue, aquilo que não está legal, você consegue abrir, você é a luz, muita luz, no meu caminho, no caminho de muita gente. E a coisa que eu mais agradeci agora, primeiro foi a minha saúde, e depois foi por ter você na minha vida. Eu te amo muito, Lili. Você é uma bênção. Gratidão, minha amiga, eu te amo muito. Você também é uma bênção. E eu quero aqui também deixar
registrado, a gente vai fazer esse encontro presencialmente, porque se essa energia foi assim, vocês imaginam que é vivenciar isso numa sala presencial. Então, eu me comprometo aqui com a Lili de fazer esse mesmo treinamento. A gente vai ver um hotel aqui no Rio e alguma coisa aí em Campos também, para a gente fazer esse treinamento e vocês agregarem o máximo de pessoas, porque isso é para a vida, gente. Isso não é para a Junesse, isso é para a vida. E a gente está recebendo isso de graça dessa mensageira de Deus, porque só Papai do Céu para botar uma pessoa dessa na nossa vida, tá bom? Gratidão pela tua vida, minha amiga. Te amo. Gratidão, gratidão. Muito obrigada, viu? É muito maravilhoso isso, saber que a gente pode contribuir para o planeta de alguma forma para as pessoas, né? Se isso fizer qualquer sentido na vida de vocês, já está maravilhoso, né? Uma coisinha, né, que possa ter mudado, né? Um pingo ali, já vai ser maravilhoso, já vai ser uma gratidão enorme. Eu estou fazendo o meu trabalho, né? Vamos dizer assim, a serviço da luz, a serviço de Deus. Se alguém quiser fazer algum outro comentário... A Renata levantou a mão, a Renata e seu digníssimo esposo, que está na sala babando desde cedo, né? Então, a gente tem que falar isso. Então, vai, Tiago, libera aí. Eu não vou... bom dia, pessoal, né? Primeiro lugar, né? É com muita gratidão, né, que eu assisti isso daqui, que eu vivo isso, né? E eu só tenho muito a agradecer mesmo, de verdade, porque a minha mudança, ela vem através de você, e você sabe disso, né? Então, sou muito grato mesmo, muito, muito a Deus, por ter você na minha vida e por você, né, espalhar essa semente maravilhosa para tantas pessoas, né? Eu estou muito feliz, muito mesmo, bem emocionado também, você sabe disso, né? Nossos filhos foram um anjo aqui embaixo, deixou a gente participar, eu e Renata aqui, né, de forma plena. Então, mais uma eles coisa... estão em outro lugar, viu, gente? Eu estou em casa, eles estão lá no Play. Mamãe! Meu anjo, te amo. Mais uma coisa para agradecer, tá? E você é linda, por dentro e por fora, tá? E que Papai do Céu continue te abençoando, você continue espalhando essa mensagem de amor, né, de gratidão por esse Brasil e pelo mundo afora, tá bom? Gratidão, meu amor. Muito obrigada, viu? Eu também te amo muito. Mari, amiga, pode liberar o seu áudio aí e falar, e depois aqui, que está na ordem. Ui, desculpa, amiga. Pode liberar. Oi, Li. Só quero agradecer. Eu fui muito impactada, né, nessa vibração. Eu senti muito, sim, coisas que às vezes eu sozinha meditando, às vezes eu não consigo sentir, sabe? E eu tenho muito essa questão, para mim é desafiadora a meditação, porque muitas vezes eu não consigo me elevar, não consigo estar ali, né? Ou melhor, sair daqui, né, onde eu estou, questão de respiração. Eu estou tentando alinhar e fazer essas meditações e também tentar blindar os pensamentos com coisas boas. Mas volta e meia eu tento fazer alguma coisa, aí me vem as coisas negativas. Como que você lida com tudo isso ao longo do dia, né? Esses pensamentos que vêm de forma negativa, que dica você tem para dar para a gente? Tá ótimo. Bom, primeira coisa, em relação à conexão, para você tentar fazer meditação, você precisa primeiro aprender a respirar. E a respiração vai fazer você desacelerar e entrar num estado de onda cerebral diferente, para você entrar no estado meditativo, né? Então, a dica que eu dou, que eu aprendi que funciona, é você inspirar contando até 7, segurar 7 segundos e soltar 7. Fazer isso no mínimo 5 vezes, para você relaxar 100%. Coloca uma música, sai do lugar, né? Coloca uma música, eu uso todos os dias a mesma música, porque é uma música que parece que, para mim, né, funciona, é como se eu estivesse tocando um dedo, sabe? Como se eu estivesse apertando um botão e aquilo me faz conectar com Deus. Então, para mim, essa música funciona muito. Se quiser, depois eu compartilho aqui. Heloísa sabe qual é, né? O Namu. Se você quiser botar aí, pode botar. E é uma música que, para mim, faz eu conectar, e ela é extraordinária. Ela fala de você voltar para dentro de si, ela fala de você voltar para a casa do Pai, ela fala de você conectar realmente com a sua essência. Então, ela é em inglês, mas é tudo isso, né, que fala.
Então, a primeira coisa é a respiração, em relação à meditação. Em relação aos pensamentos, a gente não deve rejeitar, lembra? Então, quando você diz eu não quero isso, eu não quero, aquilo você está, na verdade, mais fazendo com aquilo fincar em você do que realmente sair daquilo. Se você está vindo com pensamentos negativos, em vez de você evitar os pensamentos, rejeitar os pensamentos, dizendo, não, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, eu não quero, porque isso não funciona. Você tem que buscar, pensar em outra coisa, né? Buscar o positivo, buscar a conexão, buscar uma música que te faça sair dali, daquele pensamento, buscar alguma coisa, ligar para alguém, qualquer outra coisa que faça sentido para você. O que eu faço é parar. Quando eu estou vendo muito ruído na minha cabeça, porque óbvio que eu também vivo isso, né? Às vezes, ai meu Deus, não vai dar para fazer aquilo, ai eu não vou conseguir finalizar aquilo, eu não vou conseguir bater aquela meta ou qualquer coisa assim, eu não deixo. O segredo não está em não pensar, o segredo não está em esse pensamento se enraizar. Então você não pode deixar ele estabelecer, ele ficar. É isso que, entre aspas, acontece quando a gente começa num processo de transtorno de ansiedade, tem uma crise de pânico. Porque, na verdade, a gente faz a formiga virar um leão. A gente faz isso com os nossos pensamentos. Então, a gente vai acreditando naquilo. Então, se você não deixa aquilo se instalar, já está maravilhoso. E o que você pode fazer para te ajudar a evitar os pensamentos ruins, né? É dormir fazendo, ouvindo coisas. Para que porque quando a gente entra naquele estado de sonolência, a gente está em estado de onda cerebral teta, que é onde a gente consegue jogar as informações para o nosso inconsciente. Então, nesse momento, se você dorme ouvindo as coisas que são positivas e importantes para você reprogramar essa informação, que, gente, reprogramar uma informação dentro de nós não é assim, hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo, não é isso. Pensa como se a gente tivesse um caminho, pensa numa estrada de mato, um mato, né? Se todos os dias você anda de uma árvore a outra, você cria um caminho aqui, não é? Você cria uma informação, como se fosse uma rede neural. Você criou uma informação ali que pode ser positiva ou negativa. Vamos dizer que ela seja negativa, né? Que eu não vou conseguir, que eu não posso, que eu não sou capaz. Ao passo que, como que você faz para apagar aquilo? Você simplesmente não olha para ela, você passa a andar em outro caminho. Então, você vai criar uma outra rede neural, entendeu? Em vez de você ficar, eu não posso, eu não quero, você continua nela, é como se você continuasse nela. Então, você vai criar, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Quando você começa a criar esse outro caminho, de outra árvore até outra árvore, vamos dizer assim, aquele matinho vai fazer o quê? Vai começar a crescer de novo. E ele vai simplesmente desaparecer. E aí você vai focar nesse. E o que você foca não cresce. É isso que vai acontecer. Entendeu? Então, no dia a dia, eu me reconecto. Eu paro o que eu estiver fazendo. Nem que eu vá para o banheiro. Eu paro o que eu estiver fazendo. Se eu estou sentindo que não está fluindo, às vezes você está no seu trabalho tradicional e não pode, né, ficar meditando, você vai no banheiro. Você bota uma música ali, 3 minutos, ninguém vai te perturbar, né? Ninguém sabe se você está fazendo o número 1, número 2. E volta para o prumo. Se conecta, se reconecta, depois você volta para trabalhar. Entendeu? E isso para mim funciona muito. Então, é o que eu faço, não sei se te ajudou, mas é o que eu faço no meu dia a dia. Tá? Mais alguém? Gratidão. Linda. Você está no caminho, viu, Aline? Você está no caminho maravilhoso. Mais alguém, gente, quer fazer uma pergunta? Energia linda, glória a Deus. Oh, coisa linda. Mais alguém? Alguém está aqui para te perguntar. Cris, amiga. Cris está na ordem. Diga, amor. Pode fazer. Eu não quero perguntar, eu quero te agradecer pela pessoa especialíssima que você é, pelo aprendizado e neurociência que eu, com, entre aspas, pouco tempo, que isso é desculpa, né? Como você mesmo disse, tenho buscado a cada dia, tenho me encantado profundamente por isso tudo e dizer que é maravilhoso, é demais, é magnífico. Eu não sei nem o que te dizer. Te amo, cara, te amo. Que você continue espalhando essa energia maravilhosa. Eu estava na rua, que eu precisei me ausentar, mas vou assistir uma outra parte do treinamento, né, que eu não conseguia assistir. E, assim, que felicidade. É isso que eu posso te dizer. Gratidão. É muita felicidade. É isso, a gente vou vai procurar cada dia mais fazer isso tudo. Muito obrigada. Muito Tá bom? obrigada, linda. Muito obrigada. De verdade. Gratidão, 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 gratidão.
Mais alguém quer falar? Sem vergonha, não tem Se vergonha ninguém aqui. quiser falar, eu falo agora aqui rapidinho. A Gente. Rosemary abriu aí o microfone. Rosemary Ávila. Abriu. Mas eu acho que o dela foi sem querer. Você quer falar, Rosemary? Acho que não, tá vendo? Foi sem querer. O dela tá abrindo sem querer, de vez em quando. Fala, minha linda. Então, gente, primeiro eu queria agradecer a Lili. Ela é esse ser humano aí, que para quem ainda não conhece, eu sei que tem algumas pessoas de fora, gente nova no time. Ela é esse ser humano aí que vocês estão vendo, literalmente todo santo dia, né? E trabalhar com ela diretamente é um presente de Deus na minha vida, Deus sabe disso. Eu agradeço todo dia, ela só veio para Campos porque eu pedi muito ao universo que ela viesse. Agradeci por ela já estar aqui, então ela veio parar em Campos, né? Foi por causa disso, vocês podem ter certeza. E assim, eu queria deixar até uma mensagem para vocês. Eu não sei quem está aqui, o que vocês estão vivendo, né? Todo mundo que está na sala, mas se tem uma coisa que eu aprendi com ela e que ela me fala todo dia, e lá vou eu chorar de novo, ai, Jesus, que se você ainda não confia em você, se você ainda não acredita que você é capaz de ser um líder, de desenvolver o trabalho, de alcançar o resultado que você está buscando, confia na sua liderança, né? Em muitos momentos, na maioria dos momentos, eu não confiava em mim e eu alcancei resultados porque eu segurei na mão dela e ela disse, vamos que você vai conseguir. Na mão da Elvira, que é outra pessoa que elas não uma me puxa, a outra me empurra, né? Então, eu ando muitas vezes não porque eu tenho pernas, não porque eu acredito que eu consigo andar. Mas é uma empurrando e a outra puxando, então eu vou meio que no tranco e eu cheguei, né? E se hoje eu olho para mim no espelho e eu digo para mim mesma que eu sou capaz e que mais do que ser capaz, eu sou merecedora, é porque eu faço tudo isso que ela está dizendo para vocês, né? Que funciona. Então, se funcionou comigo, eu garanto que funciona, tá? E era isso, só queria deixar mesmo. Gratidão. Essa colaboração. Muita gratidão. Gente, olha, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Eu vou deixar salvo, eu tenho um canal no YouTube chamado Liliana Santoro, né? Vou botar só o meu... Bom, o nome acho que você já sabe, meu nome tem 2 L's e Y, vou botar só aqui no chat para vocês, quem quiser copiar e colar, fica à vontade. Eu tenho um canal lá, no meu canal eu falo sobre espiritualidade, e falo sobre empreendedorismo porque eu sou liderança da Juness. Então, algumas coisas são voltadas ao trabalho exclusivamente. E claro que eu não separo, né? Porque não tem como separar. Então, essa mentalidade, a espiritualidade, tudo isso está dentro também do empreendedorismo e vice-versa, né? E tem coisas que eu falo como isso que a gente fez aqui hoje, especificamente sobre física quântica, especificamente sobre espiritualidade, especificamente sobre aquilo que eu acredito, vídeos curtos que talvez possam te ajudar de alguma forma ou ajudar alguém que você conhece, tá bom? Então, sim, para quem está aqui, que é da Juness, amanhã a gente esqueci, não posso esquecer esse detalhe. Amanhã a gente vai fazer um mega treinamento às 10 horas da manhã, tá? Que vai ser do convite, começando o negócio. Maravilhoso. Alguém abriu o áudio. Do convite ao fechamento, tá? Dentro do nosso trabalho, vai ser um treinamento extraordinário que eu vou estar com a gigante Elvira Alvané, fazendo esse treinamento junto comigo, e a gente vai dar o passo a passo do nosso trabalho, tá? E para você que não conhece o nosso trabalho e que gostaria de conhecer, né? Pode ser que em algum momento pode despertar alguma curiosidade de conhecer o que a gente faz efetivamente. Você já tem ali as minhas redes sociais, pode me chamar lá no Instagram, no direct, tá? E o meu telefone também que eu deixei ali, tá bom? E a gente vai conversar sobre isso. Olha, que Deus abençoe grandemente vocês, tá? E eu espero do fundo do meu coração que vocês conectem a centelha divina todos os dias na sua vida, tá? E que ela vai manter vocês em alta performance, tá bom? Um beijo muito forte. A Renata Baldi falou aqui, quem quiser conhecer a Juness, fala com quem te convidou, obviamente, né? Tá bom? Um beijo. Bota o link aqui de amanhã, Lili. O link de amanhã é o mesmo de hoje. Ótimo, 10 horas da manhã, né? Isso, é o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de hoje. Tá bom? 10 horas da manhã, amanhã, tá? Beijo grande no coração de vocês. Tirar foto, não saiam não, já saiu um monte de gente. Já saiu abre as câmeras. Esqueci da foto, me empolguei. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Já! Peraí que não foi não, calma aí. 1, 2, 3 e... Já! Peraí que são dois... Oh, meu Deus do céu.
2, vocês entenderam, né? 2 páginas. Peraí, uma. Agora a próxima. Agora, vamos lá, hein? 2, 3 e... Calma aí, vamos lá. Foi. Foi, gratidão, energia. Sábado não, quinta, né? Tô perdida. Pra vocês. Te amo, Lili. Gratidão. Te amo. Beijo.